Bem-vindos ao nosso segundo dia de evento do 6º Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino-Americana. Iniciaremos o dia de hoje com a palestra magna, que será ministrada pelo professor Dr. James Lambert, ele que é professor da Universidade da Virgínia, onde ocupa a cátedra Janet Scott Hamilton e John Hamilton. Atua nos departamentos de Engenharia de Sistemas e Informação e de Engenharia Civil e Ambiental. Possui graduação pela Universidade de Princeton, mestrado e doutorado pela Universidade da Virgínia. Sua trajetória acadêmica e científica é marcada por relevantes contribuições nas áreas de análise e gestão de riscos aplicadas a sistemas complexos, com ênfase em infraestrutura crítica, segurança cibernética e logística e resiliência a desastres. É membro da Associação Americana para o Avanço da Ciência, membro do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, membro da Sociedade Americana dos Engenheiros Civis. Também membro da Sociedade de Análise de Risco, tendo presidido esta última mundialmente no biênio 2015-2016 e coordenado o 5º Congresso Mundial de Risco em 2019. Vamos receber com uma salva de palmas, senhoras e senhores, professor Dr. James Lambert. Thank you. It's good to start. Thank you very much. I want to tell you the Society for Risk Analysis is my home society since 1990. I joined, so something like 36, 35 years, and I welcome you all to become part of the International Society as well as Society for Risk Analysis Latin America. I'm very grateful for the invitation to be here and look forward to talking with you all through the meeting. What I'm going to share today is a bit of my work as a professor in the University of Virginia in USA. I work on the theory and methodology of risk analysis and systems engineering. I'm going to give you a taste of that. And also I've done about 70 project applications since around 1996. I'm going to share some of that work as well. And, please interrupt if you have any question, and I think I'm going to need my slides on the show. Very good. This is my background, is I train students in systems engineering and optimization, and sometimes it involves the banks and the finances, but more often it's about performance of large-scale systems, fuel and power plants and environmental projects and the others. So all this is to tell you at the beginning where I'm coming from. When I'm teaching now, we're asking every class period in my class called Risk Analysis, what's going to mean the AI and the machine learning? How are we going to do our roles differently into the future? So as I give my presentation, I want you to keep that in mind also. And I'm citing some work 100 years old now, William S. Burroughs. They used to cut up the newspapers, the periodicals, and then reassemble the words and the phrases to see if they could divine some meaning for that. And it's roughly what we're doing today with the large language models. As well, I want to point out that in risk analysis, we are often wondering, when is the end? When is we're no longer going to be animate creatures and people? And so that's a bit my talk, is what are the poles or the extremes of an existence, in this case dead or alive, and then what is the between, which I think is a proper question for the risk society. I met systems engineering and enterprise risk analysis in 1986 when this gentleman came and described a large-scale, a worldwide project to bring about matter-antimatter propulsion. He told us as students it was a 100-year project, and he was funded by the US government to find antimatter and make a plan to bring
bring it into spaceships and naval vessels and the rest. And I owe a lot to him because I was studying very micro topics and equations of fluid mechanics and the rest. And then he and his projects got me excited about risk analysis, and particularly the business processes in risk analysis. Here is reminding that we are having a tremendous impact on the surface of the earth. So yesterday we heard much about this and the movement of material, and some of it with some toxic material that are adversely affecting the plants and the animals and the health of the people. So I always have this in mind, despite what I'm going to show you coming up, is our impact to the Earth's surface. When I describe systems engineering, it has a small definition or a very small lane. All it means is we track the requirements of contracts, make sure those bring about a good result in the end. But in its largest meaning, we're doing something unprecedented. We're doing a project that's never been done before, and we expect the requirements, the concept, even the purpose and the mission to change and evolve. And this was a gentleman who knew that best, was those who know where is the destination, they will never go far. It's an interesting view of systems engineering and even enterprise risk analysis. So I'm working most currently with the World Federation of Scientists, and you all know well the wildfires have devastated Los Angeles, Hollywood area, but it's all around the world a planetary emergency. And just before we had many billions of dollars of liability in Hawaii. As well, my work is taking me to Sicily in about 2 months. We're studying the agriculture and the tourism and the wildfires in Sicily. And it intersects as a disaster to infrastructure systems. And this is a processing for nuclear materials in Texas that had to be shut down for a wildfire recently. So this is, I'm introducing to you the domain of this talk, which is disasters affecting infrastructure. As much as we had trouble in Los Angeles and in Sicily, there's much hectares that are burned and damaged in Africa and in Brazil as well. So we're keeping all this in mind. My recent publication on this topic is in the ASCE, Society of Civil Engineering Journal, a special issue that came out in January and February this year. And these are my collaborators from Italy and the United States. Our concern in that paper, we are engineers, so we're interested in what are the technologies that can be deployed. Some of these may be familiar to this group, to the FIEP, and these are the sensors for wildfire detection, early detection and mitigation of wildfires. And as well, the machine learning and the AI has a role for the wildfire detection. We're running a workshop in Sicily in August where we're going to show the assembly of technologies and ask what are the appropriate technologies for the Mediterranean. So let me tell you another experience I had just this fall, and I'm returning to this in June and August, is asking what are the roles of AI and machine learning in bringing back a nation that's been destroyed. So our partners in this are Ukraine military and actually scientists from around the world. And this is my working group at this meeting that's going to occur again in Malta in June and in Varna in Bulgaria in August. These are some of my colleagues. We have several papers together coming, and this is the topic of that work, is how will digital systems enhance resilience from disasters and bring back that infrastructure. So I'm telling you more motivation, the practical side of the presentation I'm about to show you. So at the end of the application, I'll have a little more theory for you.
More motivation is my own state of Virginia in the United States. It's near Washington, D.C. It was born out of a disaster, and the second wave of colonists were shipwrecked on, this is the island of Bermuda, in the middle of the Atlantic Ocean. The settlers, the colonial company they were at that time, were wrecked in Bermuda, and then Shakespeare wrote his first play about that shipwreck of colonists destined for Virginia. They were rescued 1 year later, but it has shaped everything of my university and the history of my state for some 400 years is the beginning of disaster. So I'm going to tell you some about how life changes and how scenarios are fall upon us. This was my photograph. I took this picture of the Queen of England in 1976 with a film camera. I was on the shoulder of my father, and the Queen was visiting where I work now today, university. I was 10 years old in 1976, and I thought, this is a very old person. Well, now I'm the old one, so this is the certainty of risk analysis, is the situation will change. This is the British Empire, such change. Who could have anticipated the contraction of the British Empire? And which one is this? British? How about this one? We know it, it's very familiar. Who could have anticipated the change of the Portuguese? And then this is, of course, the Spanish. And who knows what is this one? It's good. Yes, the Dutch and the Netherlands. Here's what's most important in the United States. Who could have foretold what would happen? And this one, not even the Swedish people know this. Here's Sweden, but this is the area south and west of New York. It was called New Sweden, and I've asked the Swedish people, they never heard of it. Even I went to Sweden to find out. So all this is the kind of change that we're prepared. Here's the Russians and the Japan. Who could say the change that would be? Here are the oldest companies in each of the nations of the world, and these are the expansion, contraction of business lines. So the markets, and this was just after the pandemic. So if we only had invested in cleaning supplies and disinfection, we would be not in the science meeting, but on the beach somewhere. I'm going to now tell you about the theory and methods that are part of this talk. I'm thinking to convince you that system order is the proper concern of risk analysis. We have met risk analysis through mortality, through illness, through the devastation of environment and health of the forests and the rest. When a legislator or administrator, a prime minister, a president, they're concerned, I'm going to bring you along on this idea. They want to know, how is the order of the world, or the order of our state, or the order of a locality, how is that order changeable with the kind of scenarios that I presented to you up to now, the wildfire scenarios, the geopolitical change. And furthermore, that those orders, they are, we might believe in the order to the right, in the orange, we might believe in the order, system order on the left, but often it's the in-between, in the crevice. So interduality is how I'm calling that. So the talk from here on, it's going to be about systemic order or systems order, an order of a schedule, an order of the people, the humans, the resources, order of the computers, and the duality and interduality, the betweenness of those orders. And it's based in readings and publications. This is the last slide of literature I have for you, but it's what I teach in my courses in systems and risk analysis at the university. All of us start at the bottom when we're trained in risk analysis. We know what is the worst pipe or valve of a power plant, or
of the weakest link in an ecosystem. We understand probability and severity, and then we ask how to manage probability and severity. Sometimes we take an alternative view and we focus on the safety rules and regulations. In ISO, they are enabled to run a bank, a school, a hospital, because they say our objectives are either hit or not with some certainty. What I'm making the topic today is the disruption of priorities, the disruption of system order, and calling that a complementary definition of risk. I'm concerned for organizations, who is managing risk and what is their responsibility, what are their resources that they have available, and how will they know they've done a proper job? How are we evaluating the success of risk analysis? And in all that I'm doing, I'm interested that we have behavioral factors, that we have market and business factors coming together with technological. I've introduced the AI, roles of AI and ML, and obsolescence of when we're using machines and processes that were meant for another era. They're old and they're obsolete. And of course, with regulatory change. I want to understand what are the scenarios that most and least matter to organization. Interduality has another role, and this one, it needs a little bit of imagination, is that when we are comprehending the damage to a population, we're concerned about the severity, potential severity of damage. And I'm in this talk, see I'm on the second to last row here, equating that or seeing an equivalence to system order, the disruption of system order. And when I hear from an expert on earthquakes, I'm pretty sure they're going to bring a scenario of earthquakes. So I have the human and the scenario in a balance and equation. Also, when I hear anyone argue we must have multiple objectives, we must have cost, performance, risk, ecology, historic preservation, I challenge anyone to keep more than one in mind at any one time. So to me, multi-criteria optimization, multi-criteria decision-making, it implies the passage of time. This is a much deeper topic to cover all of the rows of this chart, but I want you to have a boost in your confidence to explain in other ways to constituencies, to bosses, and others that we can understand a communication between environment and health and human health. I'm going to focus now here on the second to last row and the disruption of system order. So this is an example of what I mean is if we're going to bring Curitiba or Paraná State or my home state of Virginia from renewables to nuclear and back to other renewables, what's the schedule of adoption of new energy technologies? We need to understand system order. So it's clear enough if that order is disrupted by changes in market or human behaviors, it's an interest for us. And here's good reading for the students who are attending this meeting is interduality theory. It's been named in different ways through history and through the literature. So this is some sample of some reading of interduality theory, and it has some mathematics that we're not concerned with today. But it's enough to know if I have a view and you have a view, what's the middle road? What's the middle understanding of those alternatives? I'm now going to show you a taste of applications. This is a paper I did after the pandemic. We were concerned with some Chinese co-authors. How are conditions evolving? What are the scenarios? What are the dualities for the world in the post-pandemic era? And this is more of that, considering the evolving perspectives.
anyone meeting a large organization, and Meta is one of those, used to be Facebook, needs to understand the disruption of system order. And going to what's the C-suite or meeting the executives, they will be concerned from Tuesday to Wednesday or this week to next week. What are the changes in orders of their customers, their products, their partners, their human personnel? This is the resilience of an organization through disruption of system order. Here's some examples with natural disasters. Any of the charts here, it's showing a basin of Southeast United States, Florida's here. In the case of various hurricanes, what are the basins that are going to be promoted higher in order or demoted lower in system order? So you see the focus here is not on damage, but on the importance and order, systemic order of the entities. That's what I'm convincing you today, hopefully. So in this other work, we did this for around Iraq, and these are the basins of Iraq that get promoted in order in the red and demoted in system order in the green. It's not damage, it's not probability or severity, but it's the promotion or loss of system order. And here's an explanation also for Iraq and the transboundary regions and the hydrology. I did a study, maybe it's most relevant to the mission of the FIEP here, is for the industrial supply chains in my state of Virginia. We were interested in what's the order of assets, of factories, of military bases, of the commercial centers, distribution centers, logistics centers, and how is that order disrupted by the pandemic, and how is it coming back after the pandemic? And these are all the assets of that industrial region, and they're promoted in order in the blue, and they're demoted or lost in order in the red. So there's quite a lot of volatility when we're making an order or schedule of addressing these assets. And these are pieces of highway and intermodal and rail and the rest. And it was the pandemic scenario that was most disruptive to the system order. But you see, we considered climate shift, we considered cybersecurity, green technology movements, we considered loss of funding, and the pandemic was the most disruptive shaking up of the system order. I've done this also for fuel supply. Maybe this is also a need for Latin America. Certainly it's an interest to where is the fuel flowing and the fuel pipelines. These are some fuel supply in the United States, and we consider all the assets of the fuel supply and the disruption of order of those assets under various stressors, combinations of behaviors and combinations with regulation and natural disasters and disasters that are human-induced. And this is the disruption of those assets of the fuel supply chains. The volatility in this chart, it's another view of it, is the vertical. Whenever there's a promotion of order above the triangle, then that's increase in order across the scenarios, and then the order falls for particular assets when we have other conditions. And I do this as well for the supply routes. This is about 100 miles of river navigation in Virginia, and we're asking what are the promotions of system order and demotions of system order for sections of the navigation. You can see with my students, I have some publication on this same topic for radiological emergency in Washington, D.C. We asked, how would the millions of people move if they were told to shelter in place in Washington after a dirty bomb? We did a telephone survey of 3,000 people with 3 scenarios and additional scenarios. I've done this also for the adoption of 5G, how this matters for public health, public safety officials, what were the stressors associated with the adoption of new wireless technologies, also for the Port of Virginia, where they have strikes, actions by the labor force,
and then also for the adoption of electric vehicles. What are the conditions and scenarios that most and least matter in the adoption, the trajectory of adoption of electric vehicles? And last, I did this for the infrastructure plans of Afghanistan, particularly the electric power grid and the transportation, and erosion around Alaska villages. This is another publication I have with some good SRA members and collaborators that you all know. And then this was a nostalgia for me. I actually forgot how I got involved in this, but I have a paper on the Rio de Janeiro Olympics, and we were forecasting, could there be radiological emergency or landslides or delays of construction or water quality in the case of the Olympics. And we have Olympics now in Los Angeles, so I'm ready to bring this paper back to the front for the good of Los Angeles. So this is the end of my talk. I want to encourage you to be involved professionally with the Society for Risk Analysis and with these other organizations. Sometimes SRA intersects interests with systems engineering societies and MCDM. I'm headed to chair this meeting in Croatia on decision and information technologies. Of course, the AI is right at the front of this meeting of systems engineering in Split, Croatia. This is the most recent World Congress in Risk, but I really consider this the World Congress. So thank you for the hosts organizing. It was a tremendous lift to bring about this meeting, and congratulations to all of you and all of us for this SRA Latin America meeting. This is the last slide I'm going to show you. It's reminding that in the worldwide SRA, we elect our deceased members, the deserving, to the pantheon of risk analysis. And you can visit this page and read about all the heroes and those that moved forward the field of risk analysis. I hope you'll visit me in Virginia, in the University of Virginia in the USA, and thank you again for the invitation here. Agradecendo mais uma vez a palestra do Dr. James. Senhoras e senhores, passamos agora ao nosso painel. Para tanto, convidamos como moderadora a professora doutora Elizabeth Nunes Alves, da Universidade Federal do ABC. Ela que é engenharia química, formada pela Universidade Mackenzie em 84, mestre em saúde ambiental pela Universidade de São Paulo em 2002, doutora em planejamento e gestão do território em 2020. Então, vamos abrir as perguntas para o Dr. James antes. Quem tiver pergunta, por gentileza, pode levantar a mão. Vamos. Eu acho que é melhor, né? Isto, vamos levando o microfone ali, por gentileza. Bom dia a todos. Antes de começar o nosso painel, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para o James Lambert. Sim. Uma. Aqui, James. Is uma question? Anna, do you want to use Hi, Professor. translation? We speak in English. Yeah, nice. Hi, first of all, it's a pleasure for hearing you, and thank you so much. I'm keen on understanding what you have, if you have contact with food production and what, in a agronomic overview, look into the risk analysis for food production, because I'm working in an agronomic company, and my interest in this Congress is about, for soybean, for sugarcane, when we talk about climate changes, what kind of works you have done? Yes, thank you. You're making me feel bad because I didn't mention it in the talk. The World Congress on Risk that we had in South Africa,
that was the number one topic. When we gathered all risk analysts from the SRA, from worldwide, the food supply was number one, and energy was about number two. And then the third was about more about the toxics. So you're very correct to bring that to the front. When I've worked on it, it's been about the feedstocks, the agriculture feedstocks. Sometimes those are plants and the grease and fats from animals that come into fuel supply chain. So it's very interesting from my point of view in systems engineering is to consider food and its co-products, or fuels and energy and its co-products. So the relationship of water systems, the food systems, and the energy systems is quite at the front of all thinking in systems engineering now. Some of that is going to benefit from the packaged nuclear plants and the ability to have 1 megawatt and 20 megawatt plants that can be more efficient in as part of the food supply chain and both the animals and the plant productions of food. I hope I'm getting some to your question, but there's certainly a lot of excitement in the risk analysis field for food supply. Yeah, hi. I guess I want to say also, as an old person, I couldn't travel anywhere in the world without getting so ill. 1970s is when I started to travel to Europe and Latin America. I came first in 1986, and I feel healthier than I've ever felt on this trip. It's nothing for me to drink from the sink water, so I think we all get a congratulations for the progress that's been made. It's not apparent to younger people, but we have much more freedoms thanks to our risk science. Yeah, yes. Hi, Professor. Good morning, everybody. First, thank you very much for your talk. I would like to ask you in your perspective, what are the most important strategies for adaptation for small cities? Because here in Brazil, the small cities are the main affected by the different kind of risks. So the question is about the small cities, risk and resilience for small cities. And I think the best course, not only for the small cities, but for the big cities, is to learn from one another. So that's a bit why I showed you about Ukraine and Afghanistan, some of the most volatile civilizations in the world today. There's a lesson there for small cities in Parana State and elsewhere. That's the goodness of our risk society, is our ability to learn one problem to another, from outer space to underwater, from east to west and north, and the Arctic is a big topic coming up in the North American Risk Society meeting in December, is Arctic regions. So do not dismiss any application, theory, or method when looking for these small cities. Such a good question. Mais alguma questão? Por gentileza, levante a mão. Por gentileza, aqui o microfone. Bom dia, professor. Na sua pesquisa, né, eu gostaria de dizer que, não sei se foi conversado também com a entidade Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que tem no Brasil mais de 40 centros de pesquisa e eu acredito que pode contribuir e muito. Eu gostaria de saber qual é a sua visão com relação à Amazônia. A Amazônia vai acabar diante de todos esses riscos ambientais ou nós vamos segurar essa? Gostaria de saber a sua opinião. Professor, obrigado.
Well, the question is about what do I think of the Amazon. I can say, coming from the United States, we named our largest company, Jeff Bezos, famous American, we named it for the Amazon. So we haven't forgotten about the Amazon in North America. And so it's not my topic, but I can say the question for it is the same, is what are the scenarios of regulation, of geopolitics, of technologies, and disruption from a future pandemic? What are the combinations of stressors and factors that most matter to the Amazon? That's the message from my talk, is to address it in that framework, is asking what are the systemic priorities in schedule and other, and how are those disrupted by these combinations of stressors? I hope that's some way helpful and getting some to your question. The first thing I did when I got off the plane, I asked, are there snakes and spiders here in Curitiba? So I was thinking of it as well. Mais alguma questão? Então, queremos, nesse momento, chamar a professora Daniele, juntamente com a professora doutora Elizabeth, para fazer a entrega de uma homenagem ao professor James Lambert pela participação no nosso congresso aqui, marcando sua presença. Thank you very much. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Professor James Lambert. Thank you, James. Thank you. Congratulations. Oh, it's a gift for you. Thank you. Registro fotográfico. Mais uma salva de palmas, senhoras e senhores. Nosso muito obrigado ao professor. E agora sim, iniciamos o próximo painel. Como moderadora, a professora doutora Elizabeth Nunes. Ela é doutora em Planejamento e Gestão em Território em 2020 pela Universidade Federal do ABC. Tem experiência em projetos de engenharia, estudos ambientais, estudos de análise de risco, planos de contingência e programas de gerenciamento de riscos. No período de setembro de 2014 a dezembro de 2016, foi a presidente regional latino-americana da Sociedade de Análise de Risco e atualmente atua como conselheira e auxilia na organização do nosso 6º Congresso. Como palestrante, convidamos o especialista Cid Atusi Outi. Ele é engenheiro civil pela Universidade Paulista, com pós-graduação em Engenharia e Segurança pela Universidade de Taubaté, especialista em avaliação e gerenciamento de riscos pela Universidade do Rio de Janeiro, em fatores humanos e segurança operacional pela PUC do Rio Grande do Sul. Convidamos ainda a doutora Fabiane Poncian Fitt Thomas, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, Departamento de Licenciamento e Controle da Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul. Temos a honra de convidar ainda a doutora Cecília Escapa Trevinho, do Centro Nacional de Prevenção de Desastres, ela que é doutora em Ciências, com especialidade em Biotecnologia, mestre em Engenharia Ambiental e licenciada em Engenharia Química. Atuou como subdiretora de Riscos Químicos entre maio de 2015 e março de 2019. Foi chefe de departamento da Subdireção de Riscos Químicos do Centro Nacional de Prevenção e Desastres. Atualmente, exerce o cargo de diretora de Análise de Gestão de Riscos na mesma instituição e contribui na elaboração do conteúdo da disciplina Fenômenos Antrópicos, integrante do programa acadêmico online técnico básico em Gestão Integral de Risco da Escola Nacional de Proteção Civil, promovido pelo Senapred em agosto de 2014. Convidamos ainda o senhor José Lúcio Silva, ele que é diretor de Relações Institucionais do Grupo Ambipar, multinacional brasileira, referência em gestão ambiental e resposta a emergências, com mais de 30 anos de atuação no setor. Consolidou-se como especialista em atendimento de emergências com produtos perigosos, tendo participado de mais de 3.000 operações em campo. É graduado em Administração de Empresas e possui especializações internacionais em resposta a emergências químicas e gestões de risco.
Reconhecido por sua capacidade de liderança pela defesa da cultura da prevenção, José Lúcio contribui diretamente para o fortalecimento das políticas de segurança e sustentabilidade em operações logísticas, industriais e de transporte em todo o território nacional e em diversos países onde a Ambipar atua. Passamos a palavra à nossa moderadora, a professora doutora Elizabeth. É um prazer estar aqui nesse congresso, em mais um congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino-Americana. Eu tive a oportunidade de organizar o congresso no IPT, em São Paulo, e dou os parabéns para a Dani por esse evento, que está muito lindo. E eu gostaria de falar para vocês que esse painel ele vai tratar especificamente de produtos químicos perigosos, né? Que nós estamos submetidos a vários tipos de riscos em nosso cotidiano, não só de desastres relacionados a mudanças climáticas, inundações, mas também outros riscos que, às vezes, nem tomamos conhecimento que eles existem. E aqui nós vamos apresentar as experiências tanto da Transpetro com a chuva extrema que houve no litoral norte. A Fabiane, que é da FEPAM, e vai nos contar qual foi a experiência que ela teve com a inundação no Rio Grande do Sul. E a Cecília, que vai nos apresentar também algumas estatísticas relacionadas a transporte de produtos químicos perigosos, e o José Lúcio, que também vai falar sobre transporte de produtos químicos perigosos. Espero que vocês desfrutem. O Cid vai ser o nosso primeiro palestrante. Bom dia, pessoal. É um prazer e uma honra estar participando desse evento. Dizer para vocês, né, que a gente vai estar apresentando aqui a nossa experiência, a experiência da Transpetro, nesse evento de chuvas extremas que aconteceu em fevereiro de 2023, no município de São Sebastião e região. Apresentação, por favor. Então, nós vamos abordar aqui essa nossa experiência, né, e os desafios, né, que nós enfrentamos junto à logística do petróleo e também o aprendizado após o evento, o que nós conseguimos aí melhorar nas nossas atividades. Então, São Sebastião, né, o litoral, ele teve nessa situação o maior volume de chuva registrado no país. Foram 682 milímetros de chuva durante 24 horas. Considerando ali a média histórica, pode-se dizer que foi 3 vezes mais o volume que atingiu a cidade nesses dias. Contextualizando um pouquinho do terminal de São Sebastião, que é localizado nesse município, o terminal de São Sebastião, ele pode-se dizer que é um terminal estratégico para a companhia, tanto para a Transpetro como para a Petrobras, porque ele supre o petróleo para as 4 principais refinarias do país, as 4 refinarias que ficam no estado de São Paulo. A Revap, que fica em São José dos Campos, a Replan, que fica no município de Paulínia, a RPBC em Cubatão e a Recap no município de Mauá. O terminal também, ele recebe todo o óleo que é extraído da bacia de Campos e também da bacia de Santos, e enviando, então, para essas refinarias. Para vocês terem noção, pelo terminal de São Sebastião, passam por ele 50% do petróleo que é processado no país. Ou seja, se nós tivermos algum evento no terminal de São Sebastião, vai impactar diretamente a cadeia logística ali do sudeste do país. Então, é um terminal de muita criticidade para a companhia.
O terminal também, ele realiza ali operações de STS, que é operações de ship-to-ship, são operações de contrabordo, de transferência de petróleo de contrabordo, para exportação de petróleo e derivados. Tem também uma estação de tratamento de efluentes para receber água de produção das plataformas, e é a maior unidade operacional da Transpetro em movimentação de produtos. Alguns números de 2024, então o terminal de São Sebastião operou 719 navios, foram 36 operações de transferência a contrabordo, 282 navios que foram abastecidos e foram movimentados 49 milhões de metros cúbicos de petróleo e aproximadamente 7 milhões de derivados. Aqui, demonstrando um pouco da malha logística de São Paulo. Cadê? Aqui o terminal de São Sebastião, o terminal de Santos, o terminal de Cubatão. Esses 3 terminais, eles compõem a unidade operacional São Paulo Litoral, na qual eu faço parte. A gente tem aqui as 4 refinarias do Estado, RPBC, a RECAP em Mauá, a REVAP em São José dos Campos e a REPLAN em Paulínia. Aqui, destacando os 3 principais oleodutos que saem do terminal de São Sebastião. Então, o Osbate, o oleoduto Osbate, o oleoduto Osvat e o oleoduto Osplan. O Osbate, ele atende principalmente as refinarias do litoral paulista, que seria a de Cubatão e a de Mauá, de Capoava. E, no caso, o Osvat e o Osplan, ele direciona o petróleo para refinarias do Vale do Paraíba e de Paulínia. Aqui em vermelho, nós temos os oleodutos de derivados. Tá? E aí, a gente consegue visualizar nesse diagrama, né, quantos outros terminais, quantas outras distribuidoras e estações estão atreladas a essa malha. Tá? Então, a complexidade, né, dessa malha logística demonstra, né, a importância dessa malha, chegando, então, esse produto, o derivado, até o aeroporto de Brasília, pelo oleoduto Osbra. E aqui a gente tem também, dentro dessa malha, outros oleodutos, né, oleodutos e gasodutos, que compõem, então, a nossa malha. Aqui uma animação, o petróleo, a chegada do petróleo em São Sebastião, e ele sendo movimentado, então, aí para as 4 refinarias, através desses 3 principais oleodutos. Os navios, eles saem, eles vão para a bacia, pegam mais petróleo e descarregam em São Sebastião. E, como eu falei, 50% do petróleo processado no país, ele passa pelo terminal. Aqui a gente destaca, então, o oleoduto Osbate, que é o oleoduto, vamos dizer assim, mais afetado nesse evento. Esse oleoduto, ele tem uma extensão de 123 quilômetros, opera com uma vazão de 1.850 metros cúbicos hora, numa tubulação, num oleoduto de diâmetro de 24 polegadas. Quais foram os cenários, né, que nós encontramos, então, logo após aí esse evento? Então, foi uma situação de guerra, né, pessoal? Nessa linha tracejada e amarela, tem os nossos dutos, por onde eles passam, tá? E a gente consegue identificar, então, né, corridas de detrito, a gente conseguiu identificar escorregamentos, erosões, queda de rochas. Nessa foto superior do meio, dá para ter a ideia da dimensão, né, da rocha que se desprendeu. E outras fotos aqui. Aqui já o pessoal atuando na limpeza, né, das rodovias. Aqui a gente consegue a quantidade, né, de toras de madeira que desceu da serra. E aqui trechos da nossa faixa de duto, que foram identificados
vários escombros, né, vários restos de vegetação e material. Esse evento ele aconteceu num sábado de carnaval. Sábado de carnaval, então, né, em São Sebastião, existe lá carnaval, existe uma festa muito famosa, um bloco muito famoso, e estava chovendo muito nessa ocasião. E na madrugada, né, nós fomos acionados, eu como faço parte do Terminal de São Sebastião e da estrutura, nós fomos acionados por conta de um chamado, né, de um ponto de atenção, por conta do alagamento da estação de Guaratuba, que fica entre o Terminal de São Sebastião e a refinaria de Cubatão. E a EOR, a Estrutura Organizacional de Resposta, ela foi mobilizada já no domingo, tá? Se atentando principalmente, tá, à questão das pessoas, garantir a vida, identificar integrantes da nossa força de trabalho que careciam de apoio face àquela situação que já havia sido identificada. Em relação ao meio ambiente, um outro ponto crucial dentro da EOR foi o quê? Identificar pontos críticos e monitorar possíveis impactos por conta de tudo aquilo que aconteceu. Em relação aos ativos, decidiu-se monitorar os riscos para garantir ali a segurança operacional, inspecionar as faixas de duto e definir os pontos críticos em razão de tudo aquilo que havia sido, né, levantado, que estava sendo levantado, e também planejar o retorno da operação normal das instalações, até porque, por conta de um protocolo, os 3 oleodutos eles foram paralisados. Tá? Então, não houve mais movimentação de petróleo para as refinarias. E definir, sim, uma operação de contingência para abastecer as refinarias do litoral de São Paulo, a RPBC e a RECAP, por conta, né, de entender que a criticidade daquele oleoduto estava bem complicada. E, por fim, né, na questão da imagem e reputação, monitorar e suportar as várias demandas da imprensa que já estavam chegando, não é? E também apoiar a resposta emergencial para o município. Falando um pouquinho de integridade, o que foi feito, né, após aí a mobilização da EOR? Então, foram realizadas aí inspeções de campo, de helicóptero, de drone, a passagem, né, do PIG, que é o Pipeline Inspection Gauge, que é o instrumento que ele passa dentro do duto, para fazer ali todo o monitoramento, para ver se houve algum dano, ovalização, uma movimentação de terra. Tá? E, naquele momento, não havia sido, então, identificado nenhum vazamento ou dano ao duto. São 135 quilômetros de duto. Né? Porém, foram identificados 52 pontos de ocorrência para serem tratados. 52 pontos ao longo, então, do oleoduto. E aqui, né, considerando essa questão de integridade, por conta de estudos anteriormente realizados, a empresa, ela antecipou e realizou, em alguns pontos chaves identificados por mapeamentos e estudos, locais para obras de geotecnia, para reforçar e proteger os nossos dutos, por conta, né, de posição de bacia e que, num evento climático, pudesse ser atingido. E aqui a gente tem, então, um exemplo, né, de uma situação, de uma obra, né, realizada 1 ano antes, que foi a construção, né, dessa canaleta, com um reforço estrutural aqui, nos dutos. Os dutos, para vocês terem noção, eles ficam a 1,5 metro debaixo da terra, então foi feito reforços ali com vigas de concreto, a montante ajusante ali no sentido dessa canaleta. E aqui o depois é como ficou essa região no evento. Então, se não fosse as obras ali de prevenção, seria bem provável que a gente estaria limpando aí, olha, até hoje, porque esse local, esse duto ele iria romper, assim como outros locais também, né? Em relação à integridade, como que a gente atua, né? Como a empresa atua? Então, existem os instrumentos normativos, a regulação de dutos, né, terrestres, que é a resolução NP 6/2011, existe aí o programa de gerenciamento de integridade, o monitoramento de encostas, com inspeções aí normativas, inspeções de contenções, inspeções subaquáticas, porque a gente tem
esse oleoduto ele passa ali no rio, inspeções extraordinárias devido a determinado tipo de volume de chuva que possa acontecer, tá? E específicas sob demanda. Em relação aos monitoramentos das chuvas, nós temos aí boletins meteorológicos que são emitidos diariamente para poder monitorar, tá? Como que está o índice pluviométrico. Temos aí uma análise de suscetibilidade validada pelo Centro de Pesquisa da Petrobras, e em casos de extremos de chuva, a indicação de parada de bombeamento do produto, assim como aconteceu, então, em 2023. Em relação às rotinas de inspeção, né, a gente mantém aí as rotinas de inspeção com os profissionais de faixa, e também nós temos contratos específicos para manutenção e para tratamento de ocorrência. E a empresa está partindo por um caminho, né, de se tornar uma empresa, uma organização de alta confiabilidade. E aprender e melhorar, a gente entende que é a chave para o sucesso. E o que a gente, então, né, diante disso, trouxe de aprendizado? Esse assunto de faixa de dutos, de riscos aí, geológicos, ele está no plano tático da alta administração da empresa. Então, é um tema que a alta administração acompanha. A gente está, sim, procurando aí investimentos em novas tecnologias, drones, sensores, fibra ótica, para poder estar fazendo todo o monitoramento ali dos dutos. Obras de estabilização, sendo elas preventivas e corretivas quando com o evento. Temos aí, então, as rotinas da inspeção de faixa, monitoramento e instrumentação, os planos de emergência geotécnico, os planos de resposta à emergência geotécnica. E um ponto importantíssimo seria o quê? A capacitação dos especialistas geotécnicos na companhia. Hoje existe um consultor especializado, né, na área geotécnica, ligado diretamente ao nosso diretor, para tratar de assuntos relacionados, né, a dutos. Até porque nós temos na companhia 8.500 quilômetros de duto espalhados pelo Brasil. Então, é um assunto de extrema relevância que está sendo acompanhado e sendo atuado muito de perto pela companhia. E, em relação ao apoio para as equipes do município, na parte de responsabilidade social, a empresa ela atuou também muito forte, juntamente com essas ações operacionais. Aqui a gente, então, destaca toda a nossa costa, e esses bairros que estão em vermelho são aqueles principais bairros que foram os mais atingidos, né, por conta das chuvas. E o que nós fizemos? Né? Foram várias ações que a empresa, paralelamente às questões operacionais, ela atuou. Então, nós fornecemos o nosso heliponto do terminal de São Sebastião para que as aeronaves, né, do Exército, da Marinha, dos Bombeiros, da Polícia Militar, pudessem, então, decolar e utilizar como ponto de apoio. Nós disponibilizamos hospedagem, tá, para os membros das Forças Armadas, para os bombeiros, para o pessoal da Defesa Civil. Então, foi estabelecido lá, foi montado uma hotelaria dentro do terminal para receber esses profissionais. Fornecemos embarcações para poder levar mantimentos e doações para as famílias atingidas, até porque as estradas estavam todas bloqueadas. Fornecemos helicópteros para fazer vistorias e também levar os mantimentos para essas áreas mais remotas. E fornecemos 15 mil litros de QAV, de gasolina, de querosene de aviação, para as aeronaves que estavam fazendo toda a atividade lá na região. E foi, sim, um movimento, né, fundamental, né, fora, né, as ações de voluntariado que foram feitas também. E os resultados obtidos que a gente pode, né, destacar. Que pese a gravidade do evento, nós não tivemos aí ocorrência, então as operações elas foram, sim, preservadas aí com segurança. Houve, de fato, um apoio humanitário ao município, à região, e destaque-se também a integração, né, e a mobilização rápida da empresa. Até porque, conforme eu falei, no domingo, né, a EOR já estava sendo estruturada e todo o corpo técnico da companhia já estava se deslocando para o terminal para compor a estrutura de resposta.
como lições aprendidas, né, então destaca-se aí a força, a integração da empresa, sociedade e governo, a importância de se ter essa integração, a ampliação, né, do papel social das empresas em situações de crise e reforçar sempre a importância de estar preparado aí para as emergências climáticas, que infelizmente estão, né, cada vez mais frequentes, como a gente está vendo. Tá? Eu encerro por aqui, agradecendo a oportunidade e espero que essa troca de experiência, né, possa tornar nossas empresas mais resilientes, mais humanas e mais eficazes. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Cid. Bom, agora a gente vai para a apresentação da Fabiane, da FEPAM, que vai contar aqui a experiência que ela teve também nessa área com o risco tecnológico durante as inundações no Rio Grande do Sul. Obrigada, Fabiane. Muito bom dia, pessoal. Eu trabalho, então, na FEPAM, que é o órgão ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. Lá coordeno a área de licenciamento, onde a gente licencia as atividades industriais, de mineração, de resíduos, áreas contaminadas, e também infraestrutura e saneamento. Mas eu atuo já também há 10 anos na equipe da FEPAM de atendimento à emergência ambiental. Então, quero compartilhar com vocês um pouco do que foi o enfrentamento desse grande desastre, que está completando um ano, né, já nesse mês de maio. E, para o final, vou dar um enfoque especial na questão dos produtos perigosos que a gente acompanhou durante esse evento. Então, só para contextualizar, né, as chuvas começaram no final de abril, em torno do dia 27, e persistiram por 5 dias. Nesse período, tá, a gente teve a precipitação acumulada no entorno de 200 milímetros. Em alguns pontos, chegaram a 600 milímetros, então, de volume. Qual a diferença da ocorrência que a gente teve em pontos diferentes do Estado? Na região do Vale do Taquari, a gente teve uma chuva, então, que subiu um nível muito alto e ela teve uma velocidade também muito alta. Então, ela se concentrou nos primeiros dias e logo, apesar de causar um grande estrago pela velocidade, a água baixou. Mas toda essa água que caiu lá na cabeceira do Vale do Taquari chegou em Porto Alegre, na região metropolitana, né, e subiu o nível do Rio Guaíba. O nível de alerta é 3 metros, chegou a 5,30 e poucos, e esse nível persistiu acima, então, do nível de alerta em torno de 30 dias. Esse, então, foi o maior desastre, né, hídrico e de inundação aqui no Brasil. Nós tivemos em torno de 450 e tantos municípios atingidos, 95 em situação de calamidade, 357 em situação de emergência. O governador do Estado, imediatamente, né, fez os decretos, então, de estado de calamidade e emergência nos municípios, para que a gente começasse a desenvolver ações com os diversos entes e órgãos envolvidos. Aqui, para dar uma ideia para vocês, então, essa região aqui é o centro de Porto Alegre, esse aqui é o porto de Porto Alegre. Então, o rio avançou e entrou para dentro de toda a cidade. Aqui, então, é um bairro, né? Vocês podem ver que ele fica totalmente embaixo d'água. Opa. Está passando aqui. Opa, vou voltar aqui. Eu queria mostrar mais com detalhe aqui a região do centro de Porto Alegre. Esse aqui é o Muro da Mauá, que foi construído em 71, depois da cheia de 41, né? E as comportas do muro não resistiram. A gente teve problemas aqui de manutenção e também das bombas que poderiam retirar essa água. Então, vocês podem ver que toda a Avenida Mauá e também
aqui para dentro, no centro de Porto Alegre, só se transitava praticamente com embarcação. O prédio do nosso órgão ambiental é aqui no centro de Porto Alegre. Essa região, então, ficou toda... Aqui a gente tem lá o Cais Embarcadeiro e lá para a região, os bairros da Zona Sul, a situação era parecida, né? Ficou tudo alagado. Então, a gente ficou nessa região aqui, sem acesso, sem luz. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Aqui também a região ainda central, bairro Menino Deus, ficou muito tempo embaixo d'água. Aqui é o metrô de Porto Alegre, então toda a estação, as estações, né, subterrâneas, todas alagadas, a gente ficou sem o transporte do metrô. Aqui o aeroporto, e essa foto aqui é bem emblemática, né? O aeroporto ficou completamente inundado. Esse também foi um grande problema, porque a gente poderia ter o aeroporto para melhorar o atendimento, né, e recebimento de mantimentos, enfim, de equipamentos, de todos os lugares do mundo que estavam querendo ajudar o Rio Grande do Sul, mas foi um grande gargalo ficar sem aeroporto. O aeroporto fechou em maio, ele foi reabrir só em outubro de 2024, e ainda com nem todas as operações. Então, vou compartilhar com vocês um pouco da atuação da FEPAM, que é o órgão que eu pertenço, e também da Secretaria de Meio Ambiente, que a FEPAM é vinculada. Então, no início da enchente, a gente imediatamente, a equipe de emergência da FEPAM, com base no sistema de comando de incidentes, organizou, então, como que ia ser a atuação da equipe de emergência, fazendo sobrevoos e onde tinha acesso rodoviário, uma análise dos empreendimentos que a gente considerava mais críticos, que são os que têm produto perigoso. A gente também ajudou a organizar, então, os funcionários da FEPAM que não iam entrar em atuação nesse primeiro momento, queriam fazer ajuda humanitária, e a gente também ajudou a organizar isso. Tá? Foi instituído o regime de teletrabalho, porque a gente não tinha acesso à nossa sede, não havia energia, a gente não tinha, nesse momento, nenhum acesso aos nossos sistemas de licenciamento, então a gente não tinha todas as informações dos empreendimentos disponíveis, esse foi um ponto bem crítico também. E a gente, então... E a gente, então, também precisou fazer diversas portarias e diretrizes para orientar os empreendimentos como agir nesse momento em que a FEPAM não poderia dar nenhuma autorização, nenhum licenciamento, e as coisas precisavam acontecer para a reconstrução do Estado. Então, eu vou falar um pouco dessas normativas mais para frente, mas aqui os funcionários da FEPAM, com os carros também, né, da FEPAM e da SEMA, atuando na ajuda humanitária, distribuindo água, mantimentos, levando alimentos. A gente até fez uma cozinha na sede do laboratório da FEPAM, e a gente distribuiu também mantimentos, inclusive para os voluntários que estavam trabalhando incansavelmente. Aqui é uma foto também do gasômetro, que é bem no centro de Porto Alegre. Nessa região aqui, do outro lado de Porto Alegre, a gente tem Eldorado e Guaíba, muitas pessoas afetadas. Então, aqui atuava Defesa Civil, voluntários, faltaram barcos para salvamento. Então, os clubes náuticos aqui da Zona Sul de Porto Alegre colocaram todos os barcos à disposição, inclusive barcos particulares, para fazer o salvamento. Então, aqui também a gente ia acolher as pessoas que chegavam, né, precisavam de roupas, enfim, um alimento no primeiro momento, e levar, então, para os centros de acolhimento. Aqui, então, é um funcionário da FEPAM, os barcos da FEPAM, os 3 barcos que a gente tem para coleta e monitoramento, ficaram em Canoas, que foi um município muito afetado, fazendo salvamento das pessoas que estavam em situação de risco. A FEPAM, então, atuou no centro de comando, né, junto com todos os entes envolvidos, no caso, a Defesa Civil, a polícia, os bombeiros, o Instituto Geral de Perícias. Aqui é uma foto do centro de comando no Vale do Taquari, ele era comandado pela secretária de Meio Ambiente, a Marjorie. A gente também teve centro de comando do Exército, em Porto Alegre, e também teve em Santa Cruz, e teve depois um do Governo do Estado também, que montou um grande centro para atuação. Nesses centros, num primeiro momento, eu vou falar sobre produtos perigosos, que é o foco, mas chegavam demandas diversas. Para vocês terem uma ideia, Porto Alegre tem 5 entradas e saídas.
nós ficamos com um acesso a Porto Alegre. Todas as vias ficaram interrompidas, principalmente essa maior, que é aqui pela ponte, que chega na Mauá. Então, a gente tinha muita dificuldade, inclusive, de chegar com mantimentos e sair para o Vale do Taquari para fazer os atendimentos por via rodoviária. Então, a gente não, nesses centros, o primeiro problema que chegou foi a questão dos resíduos. A gente não conseguia retirar os resíduos urbanos da cidade para os aterros, porque não tinha vias de acesso. Tá? Então, assim, vocês têm uma ideia que a gente teve mais ou menos 88 pontos em todo o estado para colocar esses resíduos temporariamente, para depois que restabelecer a logística de transporte, conseguir retirar esses resíduos dos locais. Também a gente teve problema com os resíduos de saúde, porque as maiores empresas que faziam a retirada desses resíduos foram inundadas, então os hospitais estavam com dificuldade de ter o recolhimento de resíduo. E aí uma preocupação em paralelo com a questão de saúde, né? Aqui mais algumas imagens, tá? Essa foto aqui é dia 2 de maio, quando eu consegui, com um colega de emergência, chegar em Lajeado. A gente está dentro da caminhonete de emergência aqui, para vocês terem uma ideia. Ó, a água subiu a 20 e tantos metros aqui nesse ponto, em Lajeado, acima da rede elétrica. Nós estávamos tentando chegar num curtume, que fica lá no fundo do empreendimento, para ver a questão dos produtos perigosos. E, quando nós chegamos lá, a gente encontrou funcionários assim num estado muito crítico, tinham perdido colegas de trabalho. E, então, muitas vezes assim a gente saía um pouco da nossa missão, só da questão do produto perigoso, e acabava, né, auxiliando em outros pontos. Tá? Muitos postos de combustível aqui. Nessa região tinha uns 4 ou 5, a gente não teve perda de contenção de tanque em postos de combustível nesse evento. Tá? E em alguns casos aqui, para vocês terem ideia do volume d'água, entrou pelo suspiro do tanque no topo, e aí o tanque ficou contaminado e depois teve que ser destinado. E esse é um retrato assim das rodovias e pontes, né? Então a gente teve, por exemplo, o município de Arroio do Meio, que perdeu a ponte, ficou totalmente isolado. Os primeiros mantimentos, as primeiras coisas chegaram só pelo helicóptero, né? E, como eu falei, eu não vou entrar em todas as normativas por causa do tempo, eu quero focar em produto perigoso. A gente fez várias normativas, então, por exemplo, isentando o licenciamento para reconstruir as linhas de transmissão e subestação, porque estava muitas regiões sem energia, assim como as infraestruturas de transporte. Então, as rodovias precisavam retornar. A gente, inclusive, isentou, num primeiro momento, a abertura de jazigas no limite da rodovia, para que as rodovias pudessem ser reconstruídas e a gente conseguir transitar pelo estado para conseguir mais rapidamente auxiliar e reconstruir o estado. Também, para restabelecer, as estações de tratamento de água foram muitas destruídas. Então, alguns pontos foram colocadas estações compactas de água, e a gente também isentou esse licenciamento no primeiro momento para que a água, né, numa situação de emergência, fosse de volta ficar disponível para a população. Diante de tudo isso, a gente ficou pensando já numa situação próxima, né, que seria oportunizar a relocação desses empreendimentos, e eu vou falar um pouquinho no final, que ficam nessas áreas de inundação e foram atingidos. Né? O ideal é que a maioria deles conseguissem ir para áreas mais seguras. Então, a gente fez uma portaria sobre isso também, que eu vou falar um pouco mais no final. Então, agora eu vou entrar na questão dos produtos perigosos. Eu vou trazer alguns casos aqui que nos fizeram refletir e trabalhar numa diretriz para ver como que a gente vai tratar essas situações daqui para frente. Aqui a gente tem uma foto, então, de um terminal, né, que tem um oleoduto que fica ligado à refinaria Refap, lá no Rio Grande do Sul. Do lado, vocês podem ver que tem uma outra empresa que teve os silos aqui de soja totalmente, né, destruídos. Aqui é um corpo hídrico. Isso aqui é um canal, na verdade. O navio consegue entrar aqui para fazer o carregamento e descarregamento. Né? Então, sumiu assim, o piso, o pier dos empreendimentos. Né? Ficou tudo embaixo d'água. Aqui a gente tem uma outra situação, tá, de uma envasadora de gás. Ela fica também junto ao corpo hídrico. Quando começou as chuvas, já tinha um navio atracado fazendo descarregamento de gás. Subiu muito rápido o nível quando a água desceu. Então,
esse carregamento teve que ser interrompido, ainda tinha 2 toneladas de produto no navio, mas não tinha mais segurança para descarregamento. Nesse mesmo empreendimento, né, então, a gente com vários tanques aqui de gás e botijões que começaram, inclusive aqueles grandes, ó, os P45, que começaram a querer sair dos limites do empreendimento. Então, aqui a gente teve uma atuação, né, a empresa também respondeu com a contratada aqui, no caso, Ambipar, fazendo monitoramento contínuo aqui, em função de algum possível vazamento, não só nos tanques, mas a gente tinha muito receio da tubulação, que já estava embaixo d'água. E, assim que a gente conseguiu, a gente liberou o navio para sair daqui, porque também ficava arriscado ele ficar atracado ali no pier e ter uma situação ampliada, né, um acidente ampliado. Esse aqui é um empreendimento em Canoas, tá? É uma região que foi fortemente atingida, um dos municípios que teve maior número de mortos e desaparecidos. Nesse caso aqui, ó, lá naquele cantinho, a gente tinha uma empresa que fazia recuperação de embalagens com produtos perigosos. Que produtos são esses? Ácidos, borras, tintas, todo tipo de produto. Então, eles tinham armazenado aqui em torno de 10 mil bombonas. E 60% delas, mais ou menos, poderiam estar contaminadas. Quando rompeu o dique atrás da empresa, que está muito perto da empresa, a água veio com uma velocidade enorme. Então, aqui a gente fez sobrevoo de drone, e vocês estão vendo aqui, ó, em torno de todo o empreendimento tem embalagens. Essas embalagens chegaram num raio de 2 quilômetros do empreendimento. Esse mesmo empreendimento teve o tanque de gás arrancado, são 2, ó, pela força da água. Aqui tinha produto e um pouco foi perdido, borbulhou na água. Por sorte, a gente não teve um acidente grave. O que aconteceu, né? Nós mesmos só conseguimos chegar em alguns pontos com auxílio do Exército, com tanque anfíbio, porque o volume d'água era muito alto. E a nossa preocupação é que, como essa região existem casos e é uma população muito empobrecida, é que a gente tinha notícia em alguns locais onde que a água estava baixando, que eles estavam coletando as bombonas para utilizar. Nós ficamos assim muito preocupados, né? E o que aconteceu? Quando a gente chegou na empresa, a empresa tinha 70% mais ou menos dos funcionários atingidos, com as casas atingidas. Então, eles não apareciam nem para trabalhar, eles estavam, na verdade, precisando de ajuda também, e a empresa precisava ter um plano para recolher esses tambores. A gente vendo que não foi possível, então, a FEPAM, junto com o Exército, fez uma operação com os funcionários que a empresa tinha disponível de fazer o recolhimento desses tambores. E aí, em torno de 2 dias, a gente conseguiu coletar 2 mil tambores. Aqui estão fotos das coletas. Então, aqui tem, além dos tambores, tem esses contentores grandes, né, de 1.000 litros, que também tinham resíduos, né? E a população, inclusive, alguns a gente teve que recolher dentro dos pátios e dentro das casas, que a população estava querendo recolher os tambores. Aqui a gente tem um outro empreendimento, tá? Eu quero falar especificamente, é uma empresa, até vou passar para frente, depois vou voltar. É uma empresa que fica na margem do Rio dos Sinos, tá? Ela processa óleo vegetal, então ela tem uma área muito grande, ela é uma empresa consolidada há muito tempo. A água aqui... Opa! A água aqui... Opa! A água aqui chegou num nível de 1,75 m e permaneceu por muitos dias, porque isso aqui é na região metropolitana, então ficou quase 20 e tantos dias com esse nível de água. Os armazéns, né, com a soja ficaram danificados. Pessoal, vocês não imaginam, eu quero fazer um parênteses aqui, o que era o cheiro, o odor de chegar nesses locais, né? Tanto nos bairros que ficaram com 20 e poucos dias, 30 dias com água, né, que tinham lama, resíduo orgânico, móveis, tudo apodrecido, né? Então, a importância também de restabelecer a água era para a população ter dignidade de voltar para suas residências, né? E a questão de saúde. E nos empreendimentos também, né? Esses empreendimentos com soja, ficou tudo apodrecido, assim, então, é uma situação assim, bem complicada. Aqui é uma situação crítica desse empreendimento,
porque eles usam hexano, né, para fazer o processamento do óleo da soja, do óleo vegetal, e eles tinham 3 tanques aqui de 30 mil litros de hexano, que, por causa da água, o tempo que ficou exposto, um dos tanques foi danificado. O que aconteceu? Não foi o tanque em si que rompeu, mas a tubulação. E aí teve vazamento de hexano pela tubulação, né? Ficou com água, porque na hora que vazou tinha muita água em cima do empreendimento, e a gente teve que ficar fazendo um monitoramento bem intenso. Então, aqui também, agora, a gente tem uma situação a ser resolvida, né? Além de tudo isso, a gente tem muitas áreas no Estado que estão em processo de avaliação sobre a contaminação com produto perigoso, e algumas já estão em processo de remediação. E aí, o que fazer? Aqui, essa área aqui no aeroporto, para vocês terem uma ideia, ali a coluna de água também ficou 1 metro e pouco, por 30 dias, numa área que era utilizada anteriormente no aeroporto para fazer manutenção das aeronaves. Então, a gente tinha, inclusive, assim, tipo de uma metalmecânica que fazia corte, solda, banhos. Então, essa área contaminada com metais, com desengraxante, vários produtos perigosos, estava sob remediação. Como prosseguir depois de 30 dias embaixo d'água, né? O que a gente fez? Como essa área, muitas outras, né, ficaram muito tempo embaixo d'água, a gente imediatamente, então, trocou experiências com outros órgãos, inclusive com a CETESB, com outros órgãos ambientais, e a gente fez uma norma, então, solicitando que fosse verificada a integridade desses poços, verificar se era necessário tamponar alguns, refazer alguns poços e fazer uma reavaliação sobre a área, para ver se continua a remediação, se a pluma mudou de local, se altera o projeto. Não adianta nenhuma dessas áreas que ficaram assim, embaixo d'água, adiantava a gente seguir com o processo e fazer de conta que nada tinha acontecido, né? Isso não era possível. Então, agora, sim, vocês imaginem a demanda de trabalho que a gente está tendo, de ter que reavaliar todos esses casos. Então, diante de tudo que eu falei, né, seguida, assim, passada a emergência mais grave, a gente ficou pensando como vai seguir o licenciamento nessas áreas pós-enchente. O que eu quero falar para vocês? Todos esses empreendimentos que têm produtos perigosos, eles são passíveis de análise de risco. Então, para o licenciamento é feita análise de risco. E são feitos os cenários em que a gente pode ter perda de contenção de produto. Mas, nesses planos de atendimento à emergência e planos de gerenciamento de riscos, não tinham cenários em que essas ocorrências poderiam, por exemplo, acontecer um vazamento com água, né, em decorrência de uma inundação, e 30 dias com água em cima do problema, né, como atuar, como resolver esse problema. Então, muitos dos empreendimentos, eles não estavam preparados, e, assim, os empreendimentos de porte grande, excepcional, até por já ter um plano de atendimento, já, muitas vezes, ter equipe de resposta própria, treinada, conseguiam fazer um primeiro atendimento. Mas, casos que eu não trouxe aqui, de empreendimentos de médio e pequeno porte, o pessoal saiu do empreendimento e ficou tudo lá. Eles não tinham resposta, né? Então, como a gente vai fazer agora nesses empreendimentos que estão nessas áreas passíveis de inundação? Então, aqui é o mapa único do Rio Grande do Sul, e que tem toda a área diretamente suscetível à inundação. Ela está mapeada, né? A nossa ideia, então, é uma diretriz técnica que vai para consulta pública ainda esse mês, e a gente, de certa forma, já está aplicando o que a gente está pensando nela, nos empreendimentos que estão em operação e foram atingidos, né? O que a gente está prevendo aqui, né? Que esses empreendimentos que foram atingidos estão na mancha de inundação, num primeiro momento, eles já têm que fazer uma avaliação para relocar dentro da sua área, em cotas mais altas, o que for possível, a modificação de produtos perigosos ou das suas estações de tratamento de efluentes, ter medidas de engenharia, aumento de dique, bombas para retirada de água, enfim, elevação da cota de armazém de insumos que tem produtos perigosos, várias medidas de engenharia para auxiliar, minimizar e mitigar esse impacto. E também rever imediatamente seus planos de atendimento, emergência e contingência para contemplar esses cenários. Além disso, a gente está prevendo que os empreendimentos que queiram se ampliar vão precisar, então, fazer uma análise mais profunda
além de verificar se estão ali na cota, ver qual é a cota de inundação do seu empreendimento e apresentar projetos que esses produtos fiquem fora da cota, para que seja passível a ampliação, assim como os novos empreendimentos. A gente já está esperando que isso seja uma pré-avaliação do empreendedor de não se colocar nessas áreas, até porque vai ser um risco muito alto para eles e também um investimento maior para poder retirar os produtos, né, ou fazer todas as medidas de engenharia necessárias para ficar fora do risco. O que eu queria falar para vocês é que aquela diretriz, aquela portaria que a gente fez para os empreendimentos se relocarem, a gente já tem 3 empresas, uma do Vale do Taquari, que é a Fontana. A Vale do Taquari tinha tido chuvas severas em setembro e novembro de 23, e depois, em maio de 24, então, teve empresas que foram 3 vezes atingidas. Essa foi a 3ª vez. Então, algumas dessas empresas já entraram com processo e estão querendo se relocar e ir para outro local. E, nesse caso, então, a gente está apoiando e agilizando a análise do processo de licenciamento para que elas saiam dessa área de risco. Bom, enfim, eu corri um pouquinho aqui para não tomar muito tempo, né? Mas eu queria concluir dizendo assim, foram muitas as dificuldades encontradas. A falta de energia, a falta de acesso, a falta de água, a falta, né, do aeroporto e de outros sistemas que pudessem nos dar um suporte maior para a atuação. Mesmo assim, a FEPAM, todos os órgãos envolvidos e a sociedade civil, as empresas, como o Cid mencionou aqui, foram muito parceiras, todo mundo trabalhou junto. Se isso não acontecesse, não teria sido possível tantas pessoas serem salvas, né, a gente restabelecer tantas estruturas de maneira tão rápida. Eu acho que o que essa tragédia assim, nos mostra é que a gente precisa focar em planejamento, em comunicação, e melhorar o nosso sistema de resposta. Enfim, eu poderia falar muito sobre isso, que todos os outros palestrantes já falaram aqui no dia de ontem e hoje, né? E no Rio Grande do Sul, no caso, eu não vou entrar aqui no foco, né, mas tem o Plano Rio Grande. Tá? O Plano Rio Grande é um plano do governo do Estado que tem vários eixos, então, de resiliência, de adaptação, de emergência, de resposta, e que estão acontecendo vários projetos e investimentos para fazer a reconstrução do Rio Grande do Sul. Foi uma experiência, né, terrível, mas com uma experiência assim que a gente vê a necessidade de mais rapidamente melhorar o nosso sistema de resposta e atendimento. Eu creio, né, eu vejo que hoje, queria concluir dizendo que eu vejo que hoje as pessoas não duvidam mais que os eventos climáticos vão acontecer e que a gente está sofrendo as consequências disso, né? Então, eu sinto que tem uma mudança já da população, né, que a população está enxergando isso de uma outra forma, e a gente precisa, então, nós, técnicos da área, falar sobre isso, comunicar e envolver todo mundo, para a gente, infelizmente, se tiver que encarar uma situação dessa de novo, estar mais prontamente preparados. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Excelente apresentação. Então, agora a gente vai passar para a nossa próxima apresentação, que é com a Cecília. Ela vai falar em espanhol, pessoal, então, se vocês quiserem utilizar. Obrigada, Cecília. Gracias. Estou tratando de oírle algo. Para pasar a transparencia. No sé. ¿Esa? Creo que sí. ¿Esa? Sí. Sí. Acá. Ok, gracias. Pues muy buenos días. Yo soy Cecilia Izcapa, vengo de México, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de venir a compartir con ustedes pues alguna de la información relacionada con uno de los tantos fenómenos que impactan a México. A México lo impactan más de 20 fenómenos, tenemos de todo tipo, fenómenos hidrometeorológicos, huracanes, tenemos costas a 2 océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico.
depresiones tropicales, tormentas tropicales, inundaciones, temperaturas extremas, altas, bajas, nevadas, tornados. Y en la parte geológica, pues tenemos también una importante actividad en fenómenos geológicos. 2/3 partes del país viven en zonas de peligro sísmico en México. Y tenemos deslizamientos de laderas todos los días, tenemos volcanes activos, habrán oído del volcán Popocatépetl, se considera uno de los volcanes más peligrosos actualmente, que está activo y colinda con 5 entidades federativas. Tenemos fracturamientos, subsidencia, hundimientos y esto hablando de los fenómenos naturales. Y en cuanto a los fenómenos antrópicos, los que no obedecen a los mecanismos propios de la naturaleza, pues están los riesgos químicos, el manejo de las sustancias químicas peligrosas. México, como Brasil, pues es un país petrolero, entonces tenemos una importante actividad de transporte, transporte terrestre y transporte a través de ductos. Cruzan los ductos en el país, todo el país, para el transporte de los hidrocarburos de petróleos mexicanos, Pemex. Y tenemos también, pues obviamente, mucha actividad industrial, que ahí lo tenemos, es el almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas, aparte de los fenómenos sanitarios que consideramos la contaminación, dengues, las plagas y las epidemias, ¿no? Como el dengue, que tenemos también en el país. Entonces, como ven, estamos muy variados en diferentes fenómenos. Y cuando se abordan las amenazas, normalmente se enfocan en los fenómenos naturales, como es muy evidente el impacto de un huracán, de la sequía, pero les voy a presentar las estadísticas que tenemos en torno al transporte por carretera. Nosotros le llamamos el autotransporte en el país, y pues es un poco alarmante las estadísticas en cuanto a afectaciones y pérdidas de vidas humanas. Yo digo que, y bueno, los hechos lo demuestran, que con los sistemas de alerta temprana en el tema de los huracanes, de las inundaciones, pues hemos disminuido considerablemente las pérdidas de vidas. Las pérdidas materiales son cuantiosísimas, van a la alza. Cada año tenemos pérdidas de alrededor, relacionadas con desastres, de alrededor de los 50,000 millones de pesos. Entonces, sí hay una pérdida económica importante, pero en cuanto a muertes, los fenómenos que más nos impactan serían los sismos, que afortunadamente pues no son muy frecuentes, ¿no? No ocurren. Solamente yo creo que a México le ha pasado que tuvimos el sismo de 1985 del 19 de septiembre, en el que hubo una gran mortandad y afectó mucho la Ciudad de México. Perdimos como el 30% de la infraestructura hospitalaria. Los hospitales más importantes no solo de la capital, del país, se vieron afectados. Y ese fue uno de los fenómenos que fue un parteaguas para el desarrollo del Sistema Nacional de Protección Civil. Se cambiaron los reglamentos de construcción, se hicieron normas constructivas y se vio una importante disminución de pérdidas de vidas humanas cuando ocurrió otro sismo exactamente el mismo día, el 19 de septiembre de 2017. Yo creo, les digo, solamente le pasa eso a México. Acá nuestro colega de Estados Unidos hablando de probabilidades y de estadísticas, no sé cómo podría ser, ¿no?, que ocurra exactamente el mismo día. Bueno, entonces ya entrando en materia, les voy a presentar, ¿es la de arriba o la de abajo? Perdón. Pero ¿cómo dices que Ay, no, ¿qué hice? En medio. Ok, entonces aquí les pongo que tenemos diferentes fuentes de información en el país para obtener
el número de accidentes que ocurren en el transporte de sustancias peligrosas. ¿Y por qué se los pongo? No tanto por los nombres, para que, no sé, yo creo que a lo mejor lo compartimos, pero es un gran problema en la obtención de los datos, que ya veníamos comentando desde el día de ayer. Nosotros tenemos el CETIC, es un sistema de emergencia en transportación de la industria química, manejado por la Asociación Nacional de la Industria Química, que abarca más o menos el 85% de las grandes industrias del país. Entonces, este es un sistema privado, es de la industria privada, y ellos pues a sus socios los ayudan en la atención de la emergencia. Tenemos el Centro Nacional de Comunicación y Operación, que ese depende de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y a él le reportan todos los estados y los municipios los eventos más importantes que ocurren en el país. México se divide en 32 entidades federativas y estas a su vez se dividen en municipios o municipalidades, que nos da un total de 2,473. Entonces, reportan a este centro. Y tenemos también por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente las emergencias químicas. Cuando hay algún accidente con sustancias peligrosas que contaminó el suelo o el agua, entonces hay la presencia de la autoridad ambiental y ellos llevan también otra estadística. Y por si fuera poco, pues dentro de la autoridad ambiental se dividió a una sola institución que es la CEA. Esta agencia está dedicada únicamente a regular la actividad de hidrocarburos. Y entonces, fíjense qué difícil también para el industrial, el transportista. Aparte hay que cumplir con toda la normatividad, 22 normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El periodo de registro que tenemos completo es de 2010 a 2021, estamos hablando de 12 años de registro, que nos da un total de accidentes con materiales peligrosos que asciende a 4,043 en este periodo. Aquí les presento el número de accidentes. Traté de traducir algunas, van a verlas combinadas, pero bueno, tenemos el gran servicio de traducción. Aquí vemos el número de accidentes que ocurren por año. Esta numeraria de 4,043, pues nos da que tenemos un promedio de alrededor de 300 o poco más de 300 accidentes por año. Y aquí pueden ver ustedes en las barras, en las barras los diferentes colores corresponden a la fuente. Entonces, como ven, ninguna tiene la verdad absoluta. Y muchas veces cuando nos presentamos y damos estos números, dicen no, tenemos mucho más accidentes, por ejemplo, en el norte del país, que son zonas mineras, y entonces hay producción de ácido sulfúrico, y dicen tenemos mucho más. Bueno, pues podemos partir de que no hay menos de estos números que les estoy presentando. No, ¿cuál es? Aquí, acá, ok. Y aquí está el número de muertos y lesionados por año. Estamos hablando de 575 fallecimientos y casi son 1,900 lesionados durante este periodo. Como ven, son cifras que superan por mucho a las víctimas que tenemos debido al impacto de los fenómenos naturales. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas de estas unidades que transportan las sustancias peligrosas, si sufren un accidente en las carreteras del país, pues se ven involucrados con camiones de transportes de pasajeros. Hay accidentes en los que intervienen 5 o 7 unidades y entonces pues hay muchas víctimas. Vamos a ver los diferentes fenómenos que pueden ocurrir. Estas son algunas de las fotografías de los accidentes que se pueden presentar. Hablando de accidentes químicos, puede haber un incendio,
puede haber una explosión, puede haber combinación de incendio y explosión, y puede haber el derrame del producto que les decía puede afectar al medio ambiente, ya sea un cuerpo de agua o el suelo. Y aquí vemos que la mayoría de los accidentes están… ¿es el de arriba? Aquí está. La mayoría… No sé si sea el caso aquí en Brasil, pero se reportan como desconocidos. No hay el levantamiento de esta información. La mayoría de los accidentes que nosotros recibimos es de los que levanta la policía. Ahora, en la anterior administración, nosotros pertenecíamos al Ministerio del Interior, para nosotros Secretaría de Gobernación. Pues cambiaron todo el Sistema Nacional de Protección Civil y ahora formamos parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. O sea, como si fuera de la seguridad policíaca del país, que no es el caso. Y entonces son ellos quienes están patrullando las carreteras federales del país y son los que hacen los levantamientos, la mayoría de los levantamientos de accidentes. Entonces tenemos que la mayoría es desconocido, no se reportó, no se sabe qué tipo de evento sucedió. La mayoría son derrames, 1402, seguido por el incendio, son 284, explosiones 92, fugas 259 y sin evento 421, sin evento químico. Esto quiere decir que fue nada más una volcadura, salida de camino, choque con el muro de contención o choque con otro vehículo, pero no hubo ningún accidente químico. Y fíjense, dentro de estos accidentes les puedo platicar, tuvimos por ahí del 2016, 2017, ¿ya quedan 2 minutos? Oh, Dios, entonces ya no les platico. Pero ahí nada más lo que les quería comentar, las víctimas fue porque estaba un autotanque que llevaba gasolina y llegó la población a recuperar el combustible con cubetas, con recipientes, en un material extremadamente inflamable, volátil, en una zona de alta temperatura en el sureste del país, y sobrevino la explosión y el incendio y tuvimos cerca de 15 personas fallecidas. Bueno, aquí está el tipo de vehículos que se ven involucrados y esto para nosotros es importante porque este es lo que nosotros llamamos un vehículo unitario que viene todo pegado. Estos son un semirremolque, el que sigue. Ay, no, soy malísima moviendo esto. El que sigue es el semirremolque y el segundo es el doble remolque. Hubo un tiempo, toda una discusión en el país que las industrias decían que era muy seguro y para ellas les convenía transportar en un doble semirremolque. Y si ven ustedes aquí las estadísticas, pues vemos que el doble semirremolque es el verde y este es el de un solo remolque y están involucrados en un mayor número de accidentes. Las causas también dentro de estos registros lo que obtenemos son cuáles son las causas y esto es muy interesante porque nos permiten ver que las causas son atribuibles en casi el 50%, el 46,38% son atribuibles al conductor. Esto quiere decir que iba cansado, que se quedó dormido, que hizo un viraje inadecuado, cometió una imprudencia, iba en exceso de velocidad. Y el 10% son atribuibles a fallas mecánicas del vehículo en sí. Otro muy poco porcentaje, 1,43%, son a las condiciones del camino y debido a agentes naturales, lluvia, neblina, granizo, no llega ni al medio punto porcentual. Entonces, esto nos indica que lo que tenemos que trabajar es con el factor humano. Y aquí es muy difícil porque… Hablando de los riesgos químicos, nosotros decimos tienen nombre y apellido. Un volcán lo podemos instrumentar, es atribución federal.
atender una erupción volcánica, pero aquí hay un dueño, hay un transportista, hay un dueño del material, y entonces esto complica muchísimo el cumplimiento de las cosas. Este es el porcentaje de vehículos involucrados por la clase de riesgo. En México, y yo creo también aquí, funcionan las 9 clases de riesgo, ¿no? De los materiales explosivos, los líquidos inflamables, sólidos inflamables, y vemos que la mayor parte del problema la tenemos con líquidos inflamables, 60,76%, seguido por los gases. Y hablando de la clase de los gases, son también gases inflamables, tóxicos y no tóxicos. Entonces, por eso es que también tenemos muchos incendios. Y estas son las principales sustancias. Entonces caemos en el terreno de los combustibles. El gas LP es una sustancia que es un dolor de cabeza en el país. También en el almacenamiento ocurren muchos accidentes, muchas explosiones en los tanques de gas de los domicilios. En México se utiliza el gas LP para calentamiento del agua, para guisar. Es poco, es la Ciudad de México y algún otro par de ciudades que tienen el suministro de gas natural por tubería, pero en México lo que utilizamos es el gas LP, tampoco son estufas eléctricas. Entonces, esta es la sustancia que nos ocasiona el mayor número de problemas, seguido por el diésel, gasolina, combustóleo. Aquí está la turbocina. Entonces, todos estamos hablando de que son hidrocarburos, y algunos otros como el ácido sulfúrico, el amoníaco, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio. Entonces ahí ya estamos hablando de materiales corrosivos. Esto nos permite saber qué equipamiento, qué capacitación deben de tener las unidades estatales y municipales de protección civil para atender una emergencia con sustancias peligrosas. Y toda esta información la estamos ocupando para determinar probabilidades condicionadas. Derivado de un accidente, tenemos acá arriba los 4,043 eventos. 2006 no hay liberación de la sustancia, pero si hay una liberación se puede presentar solamente la liberación, tener un derrame o una fuga, pero si no puede haber un incendio. Después del incendio puede ocurrir solo el incendio sin explosión, o bien podemos tener después la explosión. Puede haber la fuga de gas que sea inflamable y nos dé un incendio, o simplemente la fuga de gas como podría ser el amoníaco, el cloro, y también se nos puede presentar la explosión como tal, o puede ocurrir directamente el incendio. Hemos visto un aumento en el número de reportes en el que se incendian los transportes. Eso sería todo. Gracias. Gracias, no. Gracias, Cecília. Muito obrigada, Cecília. Agora vamos chamar o José Lúcio, da Ambipar. Olá, bom dia a todos. Um pouquinho fraco, pessoal, antes do almoço, né? Concorrência para o almoço é difícil. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, parabenizando aí CEPED, SEDEC e também a BGE do Estado do Paraná pela 6ª edição do Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino-Americana. Com análise de risco, eu vou pedir para o pessoal aqui depois só retirar um parafuso aqui, eu acho que eu não vou furar o pneu, mas dentro dessa visão de análise de risco é importante. Bem pequenininho está aqui na frente. Também vou me afastar para não cair dentro dessa visão de análise de risco. Eu estou como diretor de Relações Institucionais, mas sou especialista em HAZMAT e QBRNE, ou seja, Hazardous Materials, materiais perigosos, e também na parte de químico, biológico, radiológico, nuclear e explosivos. Vamos falar rapidamente aqui sobre a Ambipar, como sendo uma empresa só de apresentação na parte introdutória, uma empresa genuinamente brasileira que atua em mais de 40 países, investe em tecnologia.
Opa, deixa eu voltar aqui. Vou pedir o apoio do pessoal da produção, que eu não consigo clicar naquele ícone de vídeo, só para uma reprodução do vídeo. Acho que nós não vamos conseguir passar em todo o vídeo, mas pelo menos a parte introdutória. O futuro exige mais do que compromisso. Exige ação, exige regeneração, exige cuidar do planeta A. E a Ambipar, líder global em soluções ambientais, está presente em 6 continentes, transformando desafios em oportunidades para um planeta mais sustentável, conectando empresas e sociedade em um só propósito: preservar o mundo para as futuras gerações. Nossa missão é promover a transformação ecológica através de projetos de descarbonização, economia circular, transição energética e regeneração ambiental. Na Ambipar, cuidar do planeta está no centro de todas nossas unidades de negócios. Oferecemos serviços de gestão total de resíduos pós-consumo e pós-indústria, com foco na economia circular, menor extração de recursos naturais e redução de emissão de carbono, movimentando cerca de 4 milhões de toneladas por ano. Eleita por 4 vezes a melhor desenvolvedora de projetos de carbono florestal do mundo, oferecemos soluções para toda a jornada de descarbonização através da consultoria e geração de comercialização de créditos de carbono. Com a Ambipar, a indústria, engenharia e outros setores podem regenerar os recursos naturais através da gestão de efluentes, produção e fornecimento de água, e secagem e deságue de rejeitos. A Ambipar atua de ponta a ponta em programas de ações de gestão de riscos, governança e compliance ambiental. Somos líderes globais em gestão de crises e resposta a emergências ambientais. Operamos de forma simultânea, escalável e padronizada, com mais de 600 bases estrategicamente distribuídas ao redor do mundo. Oferecemos bases de emergência e operação de navios para apoio portuário e offshore. São mais de 70 embarcações e um terminal próprio em Navegantes, em Santa Catarina. E a Ambipar também oferece soluções em limpeza industrial, reparo, manutenção e inspeções. Disponibilizamos de tecnologias para reduzir riscos e aumentar a eficiência operacional. E também oferecemos serviços de consultoria, análises ambientais, remediação de áreas contaminadas, licenciamento e reabilitação da fauna e flora. Somos cuidadores do planeta. Ambipar, líder global em soluções ambientais. Ok, nós também estamos com algumas viaturas, né, que estão disponíveis para visitação, logo na entrada desse auditório, para aqueles que gostariam de verificar os equipamentos, a equipe, e conversar também a respeito. Toda essa estrutura com tecnologia. Eu vou avançar, pessoal, aqui a parte de acidentes naturais e tecnológicos. A nossa colega do México, né, a doutora Cecília, já fez a abordagem, então nós vamos ganhar um pouquinho de tempo, mas fazendo uma menção sobre o fator antrópico como parte relevante neste processo do entendimento de emergências com produtos perigosos. Quando nós falamos produtos perigosos, tem toda uma definição sobre o conceito, né, do que são aí produtos perigosos de origem química, biológica ou até mesmo radiológica, encontrados na natureza, produzidos por qualquer processo, o que possa representar também um potencial dano à saúde das pessoas. Mas, além disso, quando nós falamos produtos perigosos, nós estamos nos referindo aos catalogados pela ONU, que aqui no Brasil obedece desde o decreto 96044 de 88, com as suas alterações, com a 5998 de 2022 e a última resolução 6056 da NTT de 2024, estipula, então, 9 classes de produtos perigosos. Chamo a atenção dos senhores para ficarem bem atentos, que quando a gente fala 9 classes, a maioria conhece, mas quando a gente fala risco subsidiário, muitos confundem com risco principal. E se você fazer a leitura no painel de segurança dos riscos subsidiários, por exemplo, 9, não é classe 9. Substância ou artigo perigoso diverso.
e sim risco de reação espontânea violenta ou de polimerização. Nós entendemos que uma emergência com produto perigoso pode trazer danos, né? Danos à saúde, à imagem das partes envolvidas, ao meio ambiente. E, claro, toda vez que a gente fala produto perigoso, tem que entender que ele se divide dentro de um conceito de classificação, por toxicidade e também por níveis de concentração, que podem ser por dosagens ou concentração. Dosagens líquido. Toda vez que nós falamos de contaminação, nós nos referimos a 3 formas. Eu não vou citar a quarta, que seria injeção, mas inalação, ingestão e contato com a pele. O DL50 é a dosagem letal, ou assim como o CL50, né? Um é para líquido, o outro é para gás, que mata 50% da população testada. No caso, referências bibliográficas como roedores, mamíferos, primatas, que mais se assemelham ao ser humano. Também é disponibilizado pela NBR 14619 da Associação Brasileira de Normas Técnicas a tabela de incompatibilidade química, onde nós podemos cruzar ou não classes e o entendimento da incompatibilidade entre substâncias. Vou dar um exemplo. Houve um acidente com nitrato de amônio, não amônia, nitrato de amônio, então, subclasse 5.1 oxidante. Esse acidente aconteceu, não aqui, foi na Romênia. O resultado foi uma combinação do óleo diesel do tanque que vazava e ninguém percebeu. E que, em combinação com nitrato de amônio, fertilizante, um derramamento ali, um tombamento com 20 toneladas, gerou uma explosão violenta, né, com a presença de uma fonte de ignição, resultando numa explosão que vitimou 18 operadores das equipes de resposta. Abriu uma cratera no asfalto, com diâmetro de 40 metros e profundidade de 10 metros, no asfalto. Segundo os especialistas, equivale a 10%, se comparado a um explosivo de grande poder destrutivo, que é o TNT, trinitrotolueno. Então, 10% de 20 toneladas correspondeu a uma explosão de 2 toneladas de TNT. Aqui no Brasil, é importante a gente entender essa relação, né? Porque toda essa preocupação, já que foi comentado sobre a importância do transporte, e o foco hoje aqui é transporte, o entendimento que, com o avanço da legislação, inclusive 9.605, da Lei de Crimes Ambientais de 1998, existe uma preocupação muito grande com a questão de exigir das empresas que elas estejam preparadas para responder a situações que, embora imprevistas e indesejadas, possíveis de acontecer, que são os acidentes envolvendo produtos perigosos. Neste caso, as responsabilidades objetiva e solidária devem ser sempre avaliadas. Objetiva, independe de dolo ou de culpa, existindo somente a relação de nexo causal, né, o nexo de causalidade entre o fato gerador e o agente poluidor, tipificando essa responsabilidade. E até podendo aí haver uma ação de regresso futura, ainda que não foi dado causa, como forma de obter a restituição dos valores gastos, uma vez que, no primeiro momento, não podemos medir esforços para reparar os danos ambientais ocasionados. E a outra, a responsabilidade solidária, direcionada a contratante, que pode ser embarcador, expedidor, destinatário da carga. E faço lembrança que, aqui no Brasil, nós obedecemos a 21ª edição da ONU, com detalhes da 22ª, enquanto no exterior se praticam a 23ª edição. E, em território nacional, o importador é responsável por mobilizar toda a estrutura de resposta nessa parte de gestão de riscos e mobilização de recursos. Algumas normas brasileiras, como a 15.480, que fala do plano de emergência, define as diretrizes para que você possa saber conhecer as rotas, os produtos, os riscos, dentro de uma análise adequada à tipologia e também aos cenários ou hipóteses acidentais, tais como tombamento, capotamento, como foi citado há pouco, né? Vazamento, incêndio, explosão, dentre outros cenários possíveis. Enquanto que a 14064 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que fala sobre transporte rodoviário, também define as diretrizes para o transporte, contemplando algumas etapas de todo o processo, desde a parte de
desde a parte de primeira no local, a identificação do produto, também a parte de sinalização e isolamento, avaliação preliminar do local e acionamento de recursos, sistema e montagem do SCO, que é o Sistema de Comando Operacional, também é uma forma muito similar ao ICS, né, Incident Command System, que é a parte de comando unificado, onde você cria o posto de comando. E uma vez criado o posto de comando, bem nesse momento, eu peço apoio do pessoal da produção, só para rodar aquele vídeo rapidinho, porque as emergências elas não são estáticas, elas são dinâmicas, requer planejamento. Se tiver áudio, pode liberar. É um vídeo lúdico, mas tem uma finalidade. Será que é importante o planejamento? Kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always you and me, always and forever. You and me, always and forever. Como diria Peter Drucker, pai da administração moderna, ele disse que planejamento não é garantia de sucesso, mas que seguramente evita o fracasso, e nós podemos ver aí com o vídeo que, de fato, isso aconteceu. E, dando continuidade, nós podemos entender que, como a emergência ela é dinâmica, não estática, ela pode sofrer variações, né? E, com isso, volta para o posto de comando até o restabelecimento das condições de segurança. Nós temos aqui alguns dados estatísticos, não temos tempo de entrar muito em detalhe, tem até um vídeo de dado estatístico do Estado de São Paulo. Infelizmente, só tem 1 minuto, acho difícil conseguir cumprir com o horário programado, talvez eu avance uns 3 minutos a mais, tá? Aqui também, pela própria NBR, é definido todo um cenário para identificação de risco. A ideia seria fazer uma dinâmica entre vocês, né, provocando a identificação de riscos, mas, infelizmente, fica para a próxima. Mas é importante estar atento aí à identificação, dentro de uma análise de risco, dos principais riscos que podem surgir num cenário de emergência envolvendo produtos perigosos. Rapidamente, atenção ao posicionamento das viaturas, sempre de costas para o vento, cuidado com nuvens, né, de vapores, algumas são visíveis, outras não visíveis, e podem influenciar o índice relacionado a perigo à vida e à saúde. Da mesma forma, os riscos relacionados a um tipo de gás, imaginamos assim, vamos pensar um vazamento de gás cloro. Uma das características dos gases é seu alto poder de expansibilidade. O gás cloro expande 457 vezes o seu volume inicial se houver uma ruptura da embalagem. Então, ele estava submetido à pressão, estava liquefeito, houve o alívio dessa pressão e ele acabou aí voltando para o estado físico da matéria dele, né, no caso, gás. Então, imagine a presença dele na atmosfera em partes por milhão, o deslocamento e uma série de situações de risco que equipamentos como que fazem modelagem, nós dispomos desses recursos pela Ambipar, consegue promover desde a identificação do cone do vento, com sensores atmosféricos, de direção do vento, temperatura, tudo em tempo real, e que o posto de comando, dentro da análise de risco, pode usar como ferramenta que irá contribuir. Tem um outro vídeo, não vai dar tempo, estou avançando um pouquinho. As informações estão disponíveis em literatura técnica, inclusive hoje estaremos doando, né? Acho que depois o pessoal da organização irá sortear, são 16 exemplares do nosso manual de PP16, que é um compêndio, um arcabouço da nossa legislação de produtos perigosos, ok? Estou avançando um pouquinho mais. Isso é possível também pelo aplicativo.
Também tem o da Biquim, onde nós fazemos parte integrante do sistema de gerenciamento da Biquim, no que se refere Proquímica. Se houver uma emergência, ligou para o Proquímica, a ligação é redirecionada para a nossa SECOI, Central de Operações Envolvendo Produtos Perigosos. Rapidamente, uma visão de todo o sistema, o tempo já está esgotado, mas eu vou tentar, pelo menos, demonstrar que não se faz gestão sem integração. E quando a gente faz um atendimento à emergência com um produto perigoso, é necessário que saibamos que se divide em 4 grandes etapas. A primeira delas é a comunicação e também o acionamento dos recursos. Quando você comunica um recurso, é diferente de quem vai pagar a conta, no nosso caso, então tem que ter alguém com um contrato, o contrato que permite toda a mobilização desses recursos. A avaliação do cenário, após chegar no local, identificação dos riscos principais, subsidiários, identificação de como identificar o produto vazado, em relação à autorização da equipe. Às vezes você tem um cenário múltiplo, onde você tem vazamento do produto, contaminação com produto perigoso e, simultaneamente, envolvimento de vítimas. Então, nós podemos ter aí múltiplas vítimas com produto perigoso. Então, o atendimento vai envolver a APH, mas para o APH adentrar na área de risco, somente com autorização da equipe de intervenção de produtos perigosos. Então, é necessário fazer esta avaliação prévia do risco. E as medidas de controle, como contenção, estanqueidade, transbordo da carga, enfim, são adotadas como aí continuação das ações. E, por último, não menos importante, são as ações mitigadoras dentro do contexto de rescaldo, a parte de neutralização de resíduos. Os senhores têm ideia de quanto é necessário, no exemplo que eu vou citar, para neutralizar apenas 1 litro de H2SO4, ácido sulfúrico, de água? 10.000 litros de água para neutralizar 1 litro de H2SO4. Em relação a produtos perigosos, não é a classe 8 que tem maior incidência no Brasil, e sim a classe 3, a classe de líquidos inflamáveis. Ok, aqui ele entra em detalhes de cada parte, né, da comunicação e acionamento dos recursos, não teremos tempo para entrar nesse detalhamento. Há um exemplo de painel de segurança, olha lá, um X que o produto reage com a água, 4 trata-se de uma substância sólida que, em contato com a água, reage e libera gás inflamável. Sem saber o produto, sabemos os riscos. Alguns slides que mostram a parte de monitoramento ambiental da área afetada, alguns equipamentos utilizados para a medição dos danos e impactos, como, por exemplo, vazamento de gás, tubos colorimétricos, entre outros. Zonas quentes, morna e fria e de exclusão, para definição dentro da gestão de análise de risco do local da emergência. Equipamentos de proteção individual de maior ou menor grau de proteção. Técnicas de estanqueidade e contenção. Esse último aqui, eu só vou fazer uma abordagem. Às vezes está com vazamento, não tem equipamento, mas tem uma retroescavadeira, o pessoal da Defesa Civil pode imediatamente construir uma vala, pelo menos controlando, né, esse derramamento. E outras técnicas aqui também são direcionadas, inclusive no transbordo, a parte de aterramento, por conta da necessidade de equalização das diferenças de potenciais, para que haja segurança da operação. Nós não operamos situações de transferência com líquidos inflamáveis, com menos, abaixo, na verdade, tem que ser abaixo de 25 ohms de resistividade ôhmica. Acima não é permitido, por questões de segurança. Além de outras técnicas também disponibilizadas para a contenção, transferência de cargas para vasos pressurizados, tanques, entre outras modalidades de transporte rodoviário. Um cuidado para o içamento do equipamento é justamente utilizar a necessidade do plano Ringing. Plano Ringing define altura, raio, características do produto, porque você tem que ter um planejamento dentro dessa análise de risco, senão você acaba gerando um novo incidente nesse processo de destombamento. Essa aqui acho que dá para passar. Pessoal da produção, acho que é 30 segundos, 15 segundos cada vídeo, só para fechar. Primeiro vídeo, por gentileza. Quase acidente. Pode avançar para o próximo vídeo, por gentileza. Esse lembra quase aquele acidente aqui do Morro dos Cavalos, não é do Morro dos Cavalos, em grande região de Florianópolis, mas é muito parecido, né? Numa curva, o excesso de velocidade, resultando no deslocamento entre o motriz
e o tombamento com um produto perigoso. Próximo vídeo, por gentileza. Isso aqui foi um vídeo também real. Observem que, embora a via esteja aí interditada, a proximidade de veículos, inclusive com a chegada ali do Corpo de Bombeiros, né, pelo risco, trata-se de um tanque, um vaso pressurizado, transportando GLP com incêndio e, de repente, uma explosão. Ok? Senhores, infelizmente, o nosso tempo é muito curto, por um tema tão complexo. Me coloco à disposição de todos pela atenção. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, muito boa apresentação. Pessoal, nosso tempo foi esgotado. Eu vou convidar os palestrantes para vir aqui, mas, infelizmente, a gente está sem tempo para perguntas. Então, eu vou pedir para vocês, no máximo, umas 3 perguntas, e aí vocês se aproximem aos palestrantes no café, façam suas perguntas, interajam com eles, que eu acho que tem bastante coisa aí para a gente poder contribuir. Vamos. Bom dia. Major Rodolfo, Corpo de Bombeiros da Bahia. Uma pergunta para o nosso amigo Cid, da Transpetro. A gente tem falado bastante aqui na ausência de estrutura e de qualidade na defesa civil do município. Aqui. E Cid? Então, é um ponto de preocupação a ausência das defesas civis no município e da qualidade. Então, em relação à empresa Transpetro, a pergunta é se ela tem feito algo parecido como as mineradoras têm feito pós-desastre em Minas Gerais, onde as empresas têm apoiado os municípios na elaboração de plano de contingência. A gente sabe que é por causa também da legislação, então, muitas vezes, a empresa tem feito mais do que suas obrigações. Então, a pergunta é se a Transpetro é um ponto de preocupação essa falta de qualidade na defesa civil do município, e se a Transpetro tem feito algum apoio. Eu vi o apoio na parte da resposta aos órgãos públicos, mas se tem tido algum apoio também aos municípios na parte da gestão de risco. Ok, obrigado pela pergunta. Sim, a Transpetro, principalmente na nossa região, nós temos uma parceria forte, né, com a Defesa Civil do município, envolvendo eles nos nossos simulados, nos nossos treinamentos, para que eles estejam cientes, né, primeiro, dos riscos, né, que estão inseridos ali dentro do nosso negócio, e também da forma de nós atuarmos na resposta. Por quê? Porque nos nossos cenários, nós temos ali a possibilidade de haver perda de contenção de óleo no mar, num corpo hídrico, como também eventos, né, de incêndio, vazamento tóxico, e dentro do terminal. Então, a gente tem, sim, na medida do possível, né, realizar essas parcerias junto à Defesa Civil. E a Defesa Civil, né, do município, né, de São Sebastião, ela atua, né, juntamente com a gente como parceiros. Então, a gente temos assim uma relação muito boa, muito sólida aí com a Defesa Civil do município. É assim que eu entendo. Falando especificamente, tá, ali da nossa regional, ok? Elizabeth, ela lembrou, né, de uma ação que São Sebastião, nos anos 2000, ela foi precursora disso, foi pioneira, que é o Plano APEL, alerta de preparação para emergências locais, para preparar a comunidade no entorno da instalação a como proceder no caso de uma emergência na indústria. E então, nos anos 2000, esse plano ele foi estabelecido no município de São Sebastião, e nesse plano, né, existe ali a integração, né, dentro dos municípios com toda a estrutura governamental, com a população, com as indústrias, né, para que possa se mobilizar de uma forma assertiva, para que quando, né, na ocorrência de algum evento onde existe a necessidade da evacuação das pessoas das suas residências, isso seja feito a contento.
nosso terminal ele foi abraçado, né, pela população, então, de fato, é uma área muito sensível. O que nós estamos fazendo agora? Por conta, né, de questões políticas, de gestão, o processo está num momento de retomada, não é? Revisando aí o manual do APEL, para que a gente possa realizar novos simulados envolvendo ali as comunidades no entorno do nosso terminal. Ok? Obrigado. Não sei se eu respondi, depois a gente pode... Mais alguma pergunta? Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal da mesa, né? Defesa Civil do Estado. Meu nome é Alan, eu sou da NTT, sou coordenador substituto de padronização da fiscalização da agência, que é a agência, como vocês viram na palestra, que faz a regulamentação do transporte rodoviário e ferroviário de produtos perigosos, né? Eu só quero fazer aqui um breve comentário, colocar aqui a nossa agência à disposição de um tema, e depois eu vou falar de uma ideia que veio aqui a respeito da palestrante do Rio Grande do Sul, né? Uma coisa que me chamou a atenção. Então, primeiro, gente, a gente iniciou já faz alguns anos, juntamente com o inspetor Nelson, aqui de Curitiba, né, da Defesa Civil de Curitiba, um trabalho de qualificação, né, para a fiscalização do transporte rodoviário de produtos perigosos, para a fiscalização desse transporte, envolvendo diversas instituições, né? Então, a gente vem capacitando, a gente tem uma expertise, o Departamento de Fiscalização da agência tem essa expertise de capacitar, né? Nós estaremos, então, em Teresina e em Belém, nos próximos meses, capacitando diversas equipes, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, as polícias rodoviárias estaduais e demais outros órgãos, para fazer essa questão da fiscalização do transporte rodoviário de produtos perigosos. Por que isso é importante? Porque o índice de irregularidade que a gente encontra no transporte rodoviário de produtos perigosos ainda é muito alto. Se a gente sair daqui, for fiscalizar num posto da Polícia Rodoviária ou numa balança da NTT, se a gente parar 5 caminhões, a gente vai ter uma média de 40 multas, tá? Então, é muito importante. Outro comentário. Eu também estou aqui nesse evento como acadêmico, eu vou apresentar a minha dissertação de mestrado, na qual eu fiz uma análise da Comissão Estadual P2R2 aqui do Estado do Paraná, né? Um dos pressupostos da minha pesquisa é que, no Paraná, a gente tinha um caso de sucesso, né? Se confirmou esse pressuposto da minha pesquisa, e um dos fatores de sucesso que a gente identificou, além da liderança do nosso capitão Vidal, que está aqui, né? A gente identificou também, porque a Comissão do Paraná, ela sempre foi liderada pela Defesa Civil. A Defesa Civil é um órgão que tem uma conducividade muito grande. Então, nós temos o Plano Nacional P2R2, e tem vários outros estados do Brasil que ainda não constituíram as comissões estaduais P2R2. Então, o pessoal da Defesa Civil dos outros estados fica uma oportunidade. Agora, o comentário sobre a palestra do nosso palestrante do Rio Grande do Sul. Eu morei 12 anos no Rio Grande do Sul, tá? O que me chamou a atenção? Eu lembrei do acidente radiológico de Goiânia, que um dos fatores desse acidente foi que as pessoas que extraíram aquela fonte radioativa, elas não tinham a indicação de perigo, né? Então, talvez a gente pode pensar para essas bombonas, no processo de fabricação, que fique explícito na embalagem de que aquele material não pode ser utilizado de outras formas, né, além daquela utilização industrial. Só esse comentário, agradeço a oportunidade. Tá? Só sobre esse comentário, na verdade, as bombonas, né, quando elas chegam no local, elas chegam com o produto, então ela está rotulada. Aí, quando ela vai lá para a descontaminação, eles fazem a descontaminação, aí depois da descontaminação, eles tiram o rótulo. Só que daí, naquele momento, elas todas perderam o rótulo, né? Ficaram embaixo d'água ali. Uhum. Pessoal, mais uma última pergunta, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Fernanda Cesarino, da Universidade Federal do Paraná.
Eu estou coordenando o Plano Municipal de Redução de Riscos do município de Paranaguá, aqui no litoral do Paraná, que é uma cidade portuária. E por demanda, né, tanto da população quanto do comitê gestor municipal, a gente está fazendo um esforço de adaptar a metodologia dos PMRRs para incorporar os riscos tecnológicos nesse mapeamento. E aí o que a gente percebe, fazendo uma busca, né, dos instrumentos que as empresas, tanto o porto, né, mas também as empresas ali da região têm para pensar em prevenção e resposta no caso de acidentes, né, é muito uma estrutura dos muros para dentro, né, da empresa, então equipes muito bem preparadas, os técnicos de segurança, os funcionários capacitados, mas a gente ainda não tem uma metodologia consolidada para fazer o mapeamento dessas áreas de risco tecnológico com o entorno, né? Então, e também ter medidas, né, para trabalhar com a comunidade do entorno. O Cid comentou agora um pouco sobre a experiência da Transpetro, né, com esse plano local, mas o que eu queria ouvir daí dos demais integrantes do painel, né, como que vocês estão trabalhando ou vendo, né, essas experiências, boas práticas de trabalho com o entorno, e se existe algum movimento de normativas, né, de atualização das normativas para a gente ter essa forma de mapeamento um pouco mais precisa. A gente tem algumas normativas que estabelecem alguns raios, né, dependendo qual for o produto perigoso, alguns raios de proteção, ali áreas que seriam atingidas, mas isso ainda não é muito bem consolidado, né? E a gente não consegue, muitas vezes, com esses planos, esses instrumentos, prever também essa questão dos impactos acumulativos e sinérgicos que aí, no caso do Rio Grande do Sul, a gente vê, né, como que esses impactos acabam acontecendo em cadeia. Então, eu queria ouvir um pouco dos integrantes, né, o que vocês conhecem sobre boas práticas em relação a isso. Acho que eu vou responder essa sua pergunta, porque eu trabalho com estudos de análise de risco quantitativos, onde a gente mapeia, né, as áreas de risco que saem dos empreendimentos. Mas, infelizmente, essas informações elas não são divulgadas plenamente, por vários problemas, né? Por uma cultura de segredo da indústria, por várias restrições também, até como divulgar essa informação, sair do órgão ambiental e ir para um município para fazer o plano diretor. Existem muitas barreiras e dificuldades ainda que não foram vencidas aí. O plano P2R2, que é o de mapeamento de riscos de produtos perigosos, já está aí há muito tempo. Eu já conversei com algumas pessoas aqui que estão envolvidas também com P2R2, e seria uma das fontes que você poderia obter ou trabalhar em conjunto, né, do Ministério do Meio Ambiente. Mas, realmente, isso é uma dificuldade. Gente, isso dá uma palestra, tá? Então, eu acho que a gente vai ter que parar por aqui, a gente avançou demais. Muito obrigado, gente, pela atenção, e vamos para o coffee break agora. Calma. Agradecendo a professora Elizabeth, convidar a professora Daniele para fazer a entrega, então, aos nossos palestrantes, também à nossa moderadora, uma singela homenagem pela participação no nosso congresso. E a todos vocês eu peço que fiquem, nós temos também o sorteio de algumas coisas, isso, capitão? Isso, já vamos avisar. Então, por gentileza, fique conosco. Pedir aos nossos palestrantes fiquem em pé, por gentileza, para receberem a homenagem que fazem jus. E, na sequência, faremos um breve intervalo para o café, isso, e voltaremos para o próximo painel. Meus amigos, uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Comendador José Lúcio, doutora Fabiane, doutora Cecília, o Cid e também a doutora Elizabeth, nossa moderadora. Nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, então a gente, né, o senhor José Lúcio, ele nos trouxe alguns manuais PP16 que compilam várias normas voltadas a produtos perigosos. São 16 manuais e eles vão ser sorteados
na sequência, então a gente vai sortear na volta do intervalo. Os senhores, senhoras entrando, o pessoal vai distribuir ali um número, tá? E daí vai ficar na sorte, né? Daí a gente vai sortear aqui, né? Quem foi sorteado leva o manual, tá bom? Então não esqueçam de pegar o número na entrada do intervalo. Obrigado, capitão. Voltamos em 20 minutos. Obrigado.
ou se nós queremos apelar para a humilhação das vítimas dos desastres e depois provocar na opinião pública a chamada fadiga da compaixão. O que é a fadiga da compaixão? Entra numa frase, lembrando, a fadiga da compaixão é um conceito criado na oncologia, que mostra exatamente, né, que a comoção vai fatigando, e depois nós puxamos essa área para o jornalismo, por meio da professora Susan Moller, e mais tarde, o que nós entendemos? Né, que é uma forma de vender notícia, e aí fica em pauta. Então, nós fomos lá no jornalismo humanitário, cujo fundamento é a ética humanitária, na qual o jornalista ele não se coloca no lugar das pessoas, mas ele se coloca dentro dos fatos como um sujeito preocupado com todo o ciclo de vida da cobertura jornalística que ele está iniciando. E por que jornalismo de paz? Porque aqui nós trabalhamos a conexão, e aqui é uma pesquisa minha que conecta o jornalismo humanitário com o de paz, entendendo que os dois falam sobre o como. Então, é evitar a exposição das vítimas para impedir essa fadiga, ou aquilo que o Bauman chama do destino dos choques. O destino dos choques é se transformar numa cena, numa paisagem da normalidade. Então, vocês, com a experiência que vocês têm, devem saber, e eu, como jornalista, posso falar com segurança, ninguém se lembra mais daquela mulher que o corpo dela, então, aparece ali nas primeiras imagens da guerra da Ucrânia, morta com seus filhos, né, e um cachorrinho ali do lado, e essa imagem correu o mundo e ninguém se lembra mais da guerra da Ucrânia. Media interventions foi usado, e alguns de vocês devem se lembrar, do genocídio em Ruanda, em 1994, uma perseguição de uma etnia chamada Hutu contra uma etnia chamada Tutsi. Então, os Hutus perseguiram os Tutsis e os Hutus moderados, e a Rádio 3.000 Colinas fez um trabalho sujo de propagar o ódio entre aquelas duas etnias. E nós temos estudos, um estudo desenvolvido por um pesquisador em pesquisa em Harvard, que mostra que onde a rádio pegava, nas aldeias onde a rádio era bem sintonizada, a matança foi maior. Onde a rádio não sintonizava, houve menos assassinato. Então, vejam aqui, né, o poder dos meios de comunicação. Então, media interventions vem numa resposta das Nações Unidas, numa missão de paz em Ruanda, e faz uma intervenção midiática, que é, se eu tenho a Rádio Ódio, que é a Rádio 3.000 Colinas, eu implanto uma Rádio Paz. E é aqui que a gente começa a conversar sobre a conexão entre comunicação de risco, jornalismo humanitário de paz e media interventions. Então, as intervenções midiáticas vêm para ocupar um espaço vazio. O que nós vamos, como que nós pensamos aqui? Nós temos práticas comunicacionais para reduzir, né, esses desastres, mas elas acontecem numa sociedade hiperconectada. Vocês estão me ouvindo e postando ao mesmo tempo, certo? Vocês estão me ouvindo e respondendo mensagem, como eu também fiz. Então, as relações sociais, culturais e comunicacionais, elas ocorrem em um novo ecossistema, né, que é este aqui. Bem-vindos ao inferno. Alguém falou isso para vocês? Não. Este é o inferno na torre. Nós temos, a pesquisa calcula 8,2 bilhões de pessoas no mundo. Desse total, né, aí do total da população, nós temos 67,9% conectada à internet, o que significa 5,5 bilhões. Na minha ida ao Iraque, ao Irã, o que custou, né, o meu visto para os Estados Unidos, não posso mais entrar nos Estados Unidos, né? Lamento. Eu conheci comunidades não conectadas e que têm ensinamentos interessantes para a gente trabalhar. E aqui nós temos 5,24 conectadas às mídias sociais. Então, vamos lá?
Aqui, o que nós vamos entender? Qual é a média mundial? Então, nós temos... Opa, volto aqui. Muito bem. Opa, voltar mais uma. Isso. Então, nós temos 5 bilhões nas mídias sociais, nós temos 2 horas e 21 minutos gastos nas mídias sociais. Média mundial. Daqui a pouco eu entro no Brasil, tá bom? Não vão cair para trás. Não muda muito. Então, vamos lá. Agora eu chego nos dados do Brasil. 212 milhões de habitantes, foi calculado a partir deste número, a pesquisa. E aqui nós temos 217. Opa, é mais, porque são conexões pelo celular. Vou voltar aqui, perdão. E nós temos 144 milhões de pessoas no Brasil conectadas às mídias sociais, o que dá 67% da população brasileira. É muita gente. Então, é um universo paralelo. Quando nós perguntamos as principais causas, né, essa pesquisa pergunta as principais causas das pessoas estarem na internet, então está lá, encontrar informação, estar em contato com os amigos e familiares, e aí vem essa terceira aqui, que é se manter informado sobre, né, notícias e acontecimentos. Bacana para nós, então é o lugar onde vocês devem estar. Tudo bem? Nós não temos dúvida aqui. Vamos lá para o Brasil? Perdão, ali era na internet, aqui nas mídias sociais. Aí, olha só que me chama a atenção, né, que manter contato, continuar em contato com amigos e familiares e... Bingo! Perceberam o que é o segundo aqui? Ocupar o tempo livre. Então, está tudo bem um padre com milhões de seguidores e discutir o preço de um doce de leite. É assustador. É assustador. E eu quero ver bebê reborn. Claro. Eu vou casar com um homem reborn, que é o boneco do posto. Ele já existia há muito tempo, entendem aqui? Então, as mídias sociais, nós temos assuntos sérios e dividimos com a banalidade. Agora, eu vou para os dados do Brasil, encontrar informação, né, pesquisar como fazer. Então, por exemplo, quando eu preciso... Como é que faz uma batata assada? Eu entro aqui para ver, né, na internet. Então, aqui é o uso da internet. Aí vocês vão ver que fica mais lá para baixo a questão de procurar, aqui, ó, notícias. Mas, mesmo assim, não é um dado desprezível, gente. 64% da população conectada à internet procura informações jornalísticas, por exemplo. Aqui, as principais razões delas estarem nas mídias sociais, então, manter contato com a família, os amigos, e aqui o Brasil dá um show. 52% dos brasileiros conectados à internet e conectados às mídias sociais está lá, metade está lá para ler notícias. Alguém tem alguma dúvida? Não. Mas nós temos um seguinte problema. As notícias que estão lá, elas são de jornais, de revistas, etc., que são pagos, têm assinatura. Então, a grande maioria só lê a legenda. Avião cai e mata tantas pessoas. Aí a pessoa começa a dizer, é claro que caiu. O Lula está roubando, o Bolsonaro, etc., o avião tinha de cair. É só isso que as pessoas leem. Só a legenda. Então, nós estamos formando opinião pública. Nunca na história da humanidade nós formamos uma opinião pública tão debilitada. Todo mundo sabe falar sobre tudo de forma completamente equivocada. Tudo bem? E aqui nós temos os desafios da comunicação. Já vou tentando ir para a finalização. A descredibilização. Nesse universo do ecossistema, vocês sabem que a população brasileira está doentinha. Nós, jornalistas, estamos também doentinhos, então eu anuncio, né, tivemos agora um projeto aprovado com o Canadá, mais 8 países, 30 pesquisadoras e pesquisadores desses países,
focado em mudanças climáticas, jornalismo e trauma. E aqui nós estamos vendo parte desse quadro de saúde mental, um ódio sem precedentes. Certo? Cancelaram o gerente da história do doce de leite e cancelaram o padre. Não há diálogo, gente. Se vocês errarem, vocês são cancelados. Então, aqui o que nesse universo nós vamos ver, né, que isso vai tomando um vulto maior, principalmente a descredibilização das instituições. E aqui nós entramos com Media Interventions, como eu já falei, eu avanço aqui, que é a questão, ela nasce nas ações humanitárias e de paz, nas missões de paz da ONU, e nós tentamos, então, o meu grupo de pesquisa, originalmente, né, que trabalha com esse tema, jornalismo humanitário e intervenções midiáticas, nós temos usado várias tentativas de intervir na realidade, na perspectiva da mídia e da comunicação. Então, vamos lá, essa é a definição. O que são intervenções midiáticas? São táticas comunicacionais que visam, sobretudo, preencher um espaço vazio. Ué, mas qual era o espaço vazio deixado no genocídio, durante o genocídio em Ruanda? Foi um espaço da paz, havia um espaço para o ódio. A ONU chega com uma missão e instala ali a Rádio Paz, né, para tentar, né, colocar as duas, né, promover o diálogo entre as duas etnias. Então, essa área ela vem sendo usada, eu vou dar um exemplo que todos vocês nesta sala conhecem, Teleton. Conhecem Teleton? O Teleton é um exemplo bem-sucedido de Media Interventions, com uma série de equívocos, mas ele é uma forma de pautar a temática da pessoa com deficiência, né, durante um dia inteiro numa TV aberta, comercial, né, e consegue chamar atenção para a causa. Vamos lá. Usos de Media Interventions no contexto aqui de redução de risco de desastre, a gente tem tentado o engajamento social, manter a presença do tema da gestão de risco de desastre nas mídias sociais, produção de um conteúdo acessível. Não produzam vídeos de 10 minutos, 5 minutos ou 4 minutos. São vídeos de 1 minuto e meio, no máximo, legendado, porque a pessoa vai te assistir dentro de um metrô, dentro do carro, etc. Tá? Atribuição de transparência aos processos de comunicação e combate à desinformação, e eis que nós, né, o nosso grupo de pesquisa, eu e o professor Roberto Chiacri, participamos desse projeto coordenado pela Sâmia Sulaiman, que esteve aqui ontem, e a Universidade Federal do ABC, e nós da Universidade Metodista, e aí nós implantamos, foi o primeiro projeto no Brasil que nós adotamos as ações de Media Interventions, as suas estratégias, etc. E aqui, vocês podem ver, nós publicamos esse caderno técnico, que eu tenho aqui um artigo junto com a Sâmia, e várias ações de intervenções midiáticas. Esse aqui, que eu falo para vocês que é o mais importante de todos, porque é a minha animação. É uma animação na qual eu traduzo, né, em um vídeo de 3 minutos esse modelo de comunicação de riscos. E aqui vem o segundo projeto nacional no qual nós adotamos também os instrumentos, as ferramentas e as táticas de Media Interventions, que foi a elaboração do primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que ganhou um portal. E o meu grupo de pesquisa, 10 pessoas do meu grupo de pesquisa, documentaristas, radialistas, então, alunos meus de doutorado, aliás, nós temos 5 projetos ali nos banners, gostaria de convidar vocês para irem lá e eu tirar foto de vocês vendo os banners deles para eu mandar para eles, tá bom? A gente pode fazer isso faz parte da comunicação. Então, tem pesquisas falando sobre esse projeto, aqui o site, e nós temos essa estrutura, eu só tenho, estão avisando aqui, a polícia me avisou que eu só tenho 1 minuto, né, para encerrar. Então, este é o meu modelo de comunicação para né, o desenho, né, que nós fizemos, a estrutura de comunicação de riscos amparado nos preceitos de Media Interventions. Então, aqui, o plano de comunicação, ele tem aqui todos esses canais, o público-alvo,
Aí nós temos um modelo que eu desenvolvi anos atrás, num projeto com a Daniela Lopes, em 2008, quando eu adotei pela primeira vez esse modelo. E aqui são todas as produções deste projeto, que eu desenho aqui para vocês, né, nessa infografia, para vocês terem uma ideia. O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil teve o seu processo participativo iniciado, né, lembrando que esse projeto do plano, ele foi conduzido pela PUC do Rio de Janeiro, com a participação da Fiocruz, a Universidade Metodista de São Paulo e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenado, né, o projeto pela professora Adriana Leiras, da PUC-Rio, e eu coordenei a parte toda de comunicação e o processo participativo no segundo ano do projeto. Então, só para vocês terem uma ideia, foram mais de 1000 páginas de documento que nós produzimos e que nós traduzimos. Eu traduzi essa tradução em linguagem mais acessível, mais de 10 sumários executivos, e este é o documento principal da área da comunicação. São 100 páginas de orientações para a implantação do plano numa perspectiva da comunicação. Nós queremos traduzir depois esse documento para o espanhol e para o inglês. Estou acabando, eu voltando aqui, vão me prender. Muito bem, aqui está o meu contato, vão lá me ver nas mídias sociais, vamos fazer Media Interventions lá junto comigo. E aqui é o site do grupo de pesquisa, onde vocês podem visitar todos os projetos que nós temos aqui no Brasil e com parceiros internacionais. Muito obrigada, gente. Desculpa ter passado meia hora. Obrigado, Silene. No caso, não é da polícia, né? É do bombeiro, né? Vou convidar agora o Dr. Armin Brown para fazer a sua fala. Obrigado. Obrigado, Vidal. Cumprimentar aqui a organização do evento, o professor Daniele, o Defesa Civil do Estado, o Coronel Fernando, vocês todos da Defesa Civil, os palestrantes aqui da painel, muitos amigos aí reencontrando aqui no evento. Bom, eu vou fazer uma fala, primeira parte um pouco institucional, só falar um pouquinho lá do que a gente faz, né? E depois a gente vai falar do aspecto dos alertas, como a gente está aprimorando isso no Brasil, como a cultura do Brasil esse aspecto cultural da população brasileira de lidar com esse tipo de informação e como isso é importante para o cenário de hoje, complementando um pouco daquilo que já foi tratado aqui pelas pessoas que me antecederam aqui e falaram também sobre importantes aspectos. Eu acho que a gente fecha um pouco com a história da comunicação para alertas, né? Só uma curiosidade, eu tenho recentemente achado uma imagem diferente para colocar nas apresentações, a gente sempre muda, né? Aí fui procurar uma imagem, achei essa imagem há uns meses atrás, e tem uma coincidência dessa imagem. Esse ano, faz 10 anos que essa imagem foi criada. Essa imagem foi criada pelos Correios, uma parceira nossa com os Correios, em comemoração ou em homenagem à Plataforma Global de Redução de Desastres a Conferência Global de Redução de Desastres de Sendai, onde foi elaborado o Marco de Sendai, né? Então, isso foi criado mais ou menos no comecinho do ano, acho que em abril, e alguns meses depois a gente teve a Conferência de Sendai, onde foi estabelecido o Marco de Sendai, né? Isso nos traz um pouco de reflexão, né, de Sendai está com 10 anos, daqui a 5 anos a gente tem uma nova conferência global que vai atualizar o Marco de Sendai. A gente vai ter a plataforma dos ODS sendo atualizada também, a gente vai ter a conferência de clima acontecendo também. Então, é onde se busca um pouco de alinhamento dessas agendas, né? Se a gente volta para trás, a gente vê que antes de Sendai a gente teve Hyogo, em 2005, antes de Hyogo a gente teve a conferência de Yokohama, em 94 a gente teve o Decênio Internacional de Redução de Desastres, e quanto a gente conseguiu evoluir nesses momentos. Mas também a gente teve um mundo que evoluiu muito com desastres, e hoje a gente tem mudança climática, eu vou falar um pouco disso depois, e eventos cada vez mais importantes
e acontecendo conosco. Essa imagem é um pouco então, do resumo do que a gente está envolvendo. Eu acho legal a gente, até no meio, se vocês observarem, tem o recortezinho que seria dos selos, né? Eu ainda tenho alguns desses selos guardados lá comigo. Bom, eu trabalho na Secretaria Nacional de Defesa Civil, especificamente no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. O Centro Nacional é esse prédio aqui, ó. Né, esse aqui é a parte interna. Opa, a parte interna, esse é a direita em cima. Aquele prédio lá à esquerda é o prédio que nós compartilhamos, né? Nossos ambientes, a partir daqui a gente trata a questão de monitoramento, de alerta, de coordenação de ações integradas do governo federal. Acho que o Rui Sidor comentou ontem aqui na palestra dele, o Rui foi uma pessoa importante que participou na estruturação do Senado. O Senado tem 20 anos, foi criado em 2005, com um decreto 5376, um decreto que reestruturou o sistema de defesa civil. Daniela, que trabalhou com a gente muito tempo lá, também está aqui, acompanhou muito isso, acompanhou o Senado antigo, a Defesa Civil antiga, desde a criação daquele decreto, e hoje esse Senado funcionando com essa capacidade. Então, só queria trazer um pouco da questão institucional. A Secretaria Nacional de Defesa Civil é vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A gente é estruturado enquanto sistema, que é bem representado aqui nessa sala, seja naquela linha mais específica de quem trabalha com defesa civil, né? Nós somos a Secretaria Nacional, o pessoal dos estados, de São Paulo, que está aqui presente, da Bahia, do Espírito Santo, meus conterrâneos, e outros estados aqui que eu vi andando por aqui, e todos os municípios aqui, alguns aqui do Paraná que estão presentes, mas que formam essa espinha dorsal importante desse sistema, um sistema que é muito bem identificado pela sua missão, que é uma missão de proteger e salvar vidas, e isso faz com que esse sistema seja muito coeso, né? Eu trabalho desde 2003 em defesa civil e trabalhando no governo federal já há alguns anos, há 15 anos mais ou menos, um pouco mais, eu vejo que dos sistemas que existem, esse Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, com essa espinha dorsal dos três entes da federação, é um sistema muito robusto, muito coeso, e que trabalha muito unido, que tem essa missão aí de proteger e salvar vidas como sua missão principal. E uma coisa muito importante que a gente também observa nos últimos anos é a adesão de outras agências, de outros órgãos, de outras políticas, em prol desse objetivo de proteger e salvar vidas, né? O tema aqui principal do seminário, ou esse seminário aqui desenvolvido em torno de órgãos de pesquisa, a gente vê também como nos últimos anos, universidades, organizações vinculadas à pesquisa, estão se apropriando desse tema e buscando também soluções que permitam a proteção da vida dessas pessoas e redução de desastres, né? E também outros setores, e vocês estiveram aqui ontem, o Ministério de Cidades falando, vocês tiveram o Ministério das Minas e Energia, com o Serviço Geológico do Brasil, e tantos outros, que incorporaram também, dentro de suas políticas, essa temática da gestão e da redução de risco de desastre. Bom, eu falei aqui um pouco sobre esse mundo novo que a gente vai estar vivendo, né? E grande parte disso que está acontecendo vem em virtude de mudança do clima. É uma coisa que está acontecendo. Alguns principais, alguns pesquisadores importantes indicam, por exemplo, como o que vai acontecer em virtude da mudança climática e como isso impacta alguns desastres dos quais a gente tirou aqui, aqueles que acontecem com frequência aqui no Brasil, né? Então, quando a gente fala em ciclones, 2 vezes mais ocorrências de ciclone a cada 2,5 graus de temperatura da Terra que sobe, a gente, de certa forma, já vê isso acontecer, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve, antes desse grande evento que causou o desastre do ano passado, no ano anterior, a gente teve pelo menos 3 grandes ciclones que
também, historicamente, não se tinha observado isso, mas 3 grandes ciclones trazendo chuva sobre o território e provocando muitos danos e muitos prejuízos à população. E aí a gente traz desastres que estão, infelizmente, no nosso dia a dia do Brasil, né? E o Brasil é aquele país que, culturalmente, historicamente, conheceu o desastre pela televisão, não sentindo o desastre acontecer aqui. Então, para nós, o desastre era o que a gente via nas telas de TV, ou nos filmes de Hollywood, né? Os furacões, os terremotos, os vulcões, e tudo aquilo, e a gente achava aquilo tudo muito, né, muito catastrófico, mas, de certa forma, ficava aliviado, né, aqui no Brasil, né, um país abençoado por Deus e bonito por natureza, continua sendo um país abençoado por Deus e bonito por natureza, mas com desastres. Com desastres que vão acontecer, que estão acontecendo e vão acontecer com cada vez mais frequência, né? A gente isso já acontece, a gente observa isso, e para esse novo cenário, enquanto lá no passado você tinha a utopia de no Brasil a gente conseguir reduzir as pessoas que vivem em áreas de risco, para a gente conseguir reduzir, de fato, o desastre, isso a gente não conseguiu alcançar no país, né? Porque se todo um processo de construção da sociedade levou aquelas pessoas, e aí não é o caso aqui, porque não tem tempo de discutir sobre isso, mas levou essas pessoas para ocuparem áreas de risco, né? Pessoas que são socialmente vulneráveis e também são vulneráveis ao desastre, são duplamente vulneráveis, se a gente não conseguiu evitar que isso acontecesse ao longo de muitos anos, a gente não conseguiria, ao longo de poucos anos, tomar medidas estruturantes para remover ou proteger todas as pessoas que estão lá com ações de prevenção. Então, surge a necessidade cada vez mais premente de você trabalhar com sistemas de alerta e alarme, né? Esse é uma ação tão importante que as Nações Unidas, o Escritório de Redução de Desastres das Nações Unidas, criou uma campanha junto com a Organização Meteorológica Mundial, com a Organização Internacional de Telecomunicações e com a Cruz Vermelha, de prover países, de dar aos países mais pobres, onde a sobreposição de risco social com risco a desastre, ela também está presente, capacidade das pessoas se protegerem frente a esses eventos adversos. Ou seja, as pessoas vão continuar vivendo na área de risco, em alguns casos, a gente tem que ter esforço de retirar o quanto a gente puder de pessoas em áreas de risco, mas muitas vezes isso não é possível, ou não se consegue fazer num curto espaço de tempo, e essas pessoas precisam ter medidas adicionais de proteção para que possam salvar suas vidas. E essas medidas adicionais, elas vêm através da comunicação, né? Da produção da informação e de fazer essa informação chegar nessas pessoas. Essa é uma campanha, então, das Nações Unidas, com foco em países que precisam mais desses sistemas, né? Aqui, em algumas palavras, eu não vou passar aqui, mas do próprio secretário-geral da ONU, do quanto isso é importante, né? Alguns números aqui, um aviso por exemplo, apenas um aviso prévio de 24 horas sobre um evento perigoso, iminente, pode reduzir os danos resultantes em 30%. E assim tem outras questões que estão nesse slide que mostram o quanto isso é importante. Bom, essa campanha da ONU, e, na verdade, ela tem 4 focos principais, né? Conhecer risco, estar preparado a lidar com esses riscos, ter uma capacidade de observação, de monitoramento e de detecção desses eventos extremos, e depois a gente ter a capacidade de divulgar a informação, difundir e comunicar essa informação às pessoas. Bom, dentro de um contexto mais amplo, um desses mecanismos, e depois eu conto para vocês onde ele se insere, que nós estamos desenvolvendo e implantando no Brasil, é o Defesa Civil Alerta. O Defesa Civil Alerta é um mecanismo de preparação, ou seja, sabemos que o desastre vai acontecer e precisamos desenvolver essas ferramentas, assim também são planos de contingência, que está no escopo de ferramentas de alerta à população, através do monitoramento que é feito. E eu trouxe o exemplo do monitoramento que a gente faz lá em Brasília, no nível nacional, mas também estados e municípios têm seus próprios monitoramentos, né? Que o estado do Paraná, você tem uma grande capacidade aqui com
com o CIMEPAR e outras organizações, de fazer esse monitoramento aqui. Então, aqui é tudo que a gente trabalha, a gente lá se conecta com várias organizações. Dentro de cada uma dessas caixinhas, existem as várias organizações com as quais a gente se comunica e os riscos que a gente monitora, né? Então, a gente está tratando especificamente da capacidade que foi desenvolvida no nível nacional, no Brasil, mas também em estados e municípios, desse monitoramento. Então, a gente tem, por exemplo, fazendo, de alguma forma, monitoramento meteorológico, a gente tem o Instituto Nacional de Meteorologia, a gente tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente tem o CEMADEM, a gente tem a Agência Nacional de Águas, junto com o Serviço Geológico do Brasil, fazendo monitoramento hidrológico, o CEMADEM também faz isso, o CEMADEM faz monitoramento hidrológico junto com o Serviço Geológico do Brasil, e assim por diante. Inclusive, questões relacionadas a, por exemplo, infestações, que é o que a gente está lidando agora. A gente está em reuniões coordenadas pela Casa Civil, mas com participação da gente lá, de outros órgãos importantes, quanto à questão da gripe aviária, né, que é algo que também está trazendo grande impacto a nós. E, então, esse aqui é um mecanismo desenvolvido por nós, que é uma página é uma tela de computador, né, da interface de divulgação de alertas públicos. Essa interface é um portal que pode ser operado, ele foi criado por nós, mas ele pode ser operado pelo Estado e pelo município, e é de fato, né? Então, os municípios, as defesas civis municipais se cadastram nessa plataforma, e, a partir daí, eles conseguem emitir alertas para a população utilizando mecanismos eletrônicos, né? Então, desde lá de cima do SMS, que foi um dos primeiros mecanismos que a gente implantou, aquele onde as pessoas fazem um cadastro, mandam o seu CEP, o número do seu CEP para o número 4099, e aí a pessoa passa a receber os alertas que são disponibilizados pela Defesa Civil do Estado, do município naquela região, e, eventualmente, até um alerta emitido pelo governo federal, né? A gente depois também fez um trabalho com a TV por assinatura, onde a gente já colocou, onde também é possível inserir uma tarja com informação na TV por assinatura, e a gente passou também a trabalhar com empresas privadas de mídia social, de comunicação, como o Telegram. A gente desenvolveu um chat robô no Telegram, onde a pessoa também pode se cadastrar para receber alerta, e depois a gente teve uma iniciativa junto com o Grupo Meta e o WhatsApp. Eu não sei se já foi desenvolvido em outro local, em outro país, mas o Brasil foi a primeira iniciativa que o Grupo Meta desenvolveu, foi o primeiro país onde o Grupo Meta desenvolveu esse mecanismo de difusão de alerta. Então, você, através de uma interação com o WhatsApp, você pode buscar quais são os alertas ativos na sua região e tudo isso. O Google, a empresa Google também, na verdade, a empresa Google começou apoiando a gente no desenvolvimento dessa plataforma, e hoje também, quando tem algum alerta disponibilizado na região, o Google passa a dar destaque nas buscas, né? Antes de falar do Defesa Civil Alerta, a gente tem ainda com o Waze, que também faz parte do grupo Google, a entrada dos alertas nos roteiros, nas rotas que as pessoas desenham, né? E, por fim, a gente está agora implantando, já implementou aqui na região Sul e Sudeste, no final do ano passado, uma ferramenta que a gente está chamando de Defesa Civil Alerta, mas que ela tem um nome pelo qual é conhecido internacionalmente, que é Cell Broadcasting, a difusão ampla de mensagens de celular, né? Então, é uma parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações e com as operadoras, a partir de um dispositivo criado na Lei 12983, de 2013, onde nós inserimos lá essa condição das operadoras prestarem esse tipo de serviço, né? Então, a partir daí, a gente conseguiu desenvolver bastante coisa, chegando agora, recentemente, no desenvolvimento do Defesa Civil Alerta, que é uma ferramenta que, ao ser acionada, ela tem dois modos de chegar a comunicação às pessoas. Uma delas é uma mensagem que entra e você gera um pop-up na tela, mas sem gerar ruído e sem gerar barulho, sem vibrar o telefone, né? Que a gente deu o nome disso de alerta severo. E a gente tem um alerta extremo. O alerta extremo, quando ele é emitido, todas as pessoas de uma mesma região, elas vão receber um alerta sonoro, o telefone vai vibrar, o telefone vai tocar,
e vai surgir uma mensagem na tela com aquilo que a pessoa, com a informação do risco e aquilo que a pessoa precisa fazer, né? Então, essa ferramenta está sendo operada pela Defesa Civil dos Estados do Sul e Sudeste. Agora, no dia 7 de junho, a gente vai começar a operar com essa ferramenta, vai começar a disponibilizar essa ferramenta aos estados do Nordeste. E esse ano a gente vai nacionalizar a ferramenta, que é um importante mecanismo de difusão de informação e de fazer chegar toda essa informação que é construída, junto com órgãos nacionais, estaduais, a informação do risco, chegar às populações. E tudo isso também carece de um trabalho prévio de comunicação e preparação da população para isso. Bom, eu já vou terminando aqui, eu não vou falar sobre só vou deixar aqui, mas só queria falar sobre um ponto, meu tempo já esgotou aqui, né, a importância daquele segundo ponto lá, de desenvolver na nossa sociedade, e quando eu falo sociedade, eu não falo só população, nos segmentos que a gente participa, nos nossos governantes, nos nosso setor privado, todo mundo, né, a percepção de que o desastre acontece, a percepção do risco, né, saber que essa coisa está próxima de nós, saber que o desastre está ao nosso lado, e a gente precisa estar preparado para isso, né? A gente vive num país onde, como eu falei, é diferente você fazer isso no Brasil, onde o desastre, há 50 anos atrás, era do cinema e hoje está acontecendo na porta da nossa casa, é diferente do que fazer, por exemplo, no México, onde, né, onde você tem terremoto todo dia, ou a possibilidade de terremoto está presente, sempre esteja, desde que alguém vive lá, tem a possibilidade de terremoto. Então, culturalmente, já estão preparados para isso. Agora, o Brasil não. No Brasil, a gente tem uma população que não acredita que o Brasil vai perder de 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo em casa, né? Então, mas acontece, assim como os desastres também podem acontecer. E eles estão cada vez mais presentes, e por isso a gente precisa criar essa nossa capacidade de se adaptar a esse novo cenário, um cenário de desastre, e se organizar para que a gente possa fazer frente a isso e alcançar como eu falei no começo da minha fala aqui, como alcançar esse importante objetivo que faz que nós nos encontremos aqui, que justifica o nosso trabalho, que é o objetivo de proteger e salvar a vida de pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Eu convido agora os palestrantes, né, a virem, né, sentarem. Né, nós temos muito pouco tempo, tá? A gente tem um restaurante ali, ele se fecha às 2, né? Então, quem tiver as suas perguntas, a gente deve ter tempo ali para 1 ou 2 perguntas, tá bom? Enquanto isso, o pessoal vai levando os microfones ali, a gente já vai fazendo um balanço aqui também, né? Primeiramente, agradeço, né, todos os palestrantes pelas brilhantes interações ali que trouxeram para a gente sobre as percepções, suas vivências, experiências, né, desde conhecer essa necessidade, né, como é que a gente faz para criar essa percepção de risco. Eu também estou do lado aqui do Brown, né, que a gente precisa conseguir chegar essa mensagem lá na população. Mas, para isso, a gente precisa do apoio de como conhecer, como levar realmente, saber como está organizado, quem são essas pessoas com quem a gente está falando, que tipo de mensagem que eu preciso levar, né? E, com certeza, aqui a gente pode ter um panorama de todas essas esferas. Tá? Acho que o pessoal já recebeu ali, então, por gentileza. Olá, pessoal, sou Jonathan, da Unicamp. Heloíse, Silene, a professora Esperança, eu acho que essa é para vocês podem comentar. Primeiro, a questão do fato em si, né? Quando a imprensa vai buscar, ela faz o acompanhamento do fato. E depois, me parece que, quando passa o evento, ela vai fazer mais um trabalho de investigação, tipo Globo Repórter, né? Mais ou menos nesse sentido. Eu queria que vocês comentassem isso, mais ou menos, a diferença, né, do acompanhamento do fato quente em si, depois, quando esquece, aí vai fazer um documentário, enfim. E entrando nessa questão de documentário, como há o financiamento disso no Brasil, que a gente vê muito pouco, né?
Recentemente, a Netflix produziu um documentário de desastre sobre o avião da TAM, né, lá de São Paulo. E tem poucas iniciativas. Eu vejo o Grupo Georrisco, que fez uma produção audiovisual, mas pouca fonte de financiamento, né, para questões de produção audiovisual para desastres mesmos. E a questão do desafio do jornalista diante de fake news, quando essa fake news ela é institucionalizada, ela é parte de uma agenda de um governo pautado na necropolítica, como a gente viu no caso da pandemia de Covid, né? Depois eu queria que vocês comentassem o desafio do jornalista enquanto a isso. E eu, olhando para a intérprete de Libras ali, eu vi que como é que é o desafio do jornalismo, da gente, vocês enquanto Defesa Civil, para comunicar o risco para essas pessoas, né? Porque eu ainda vejo um pouco de capacitismo, né, nessa questão, sobre a questão de audiovisual, a questão da própria interpretação de Libras. E a mim, eu estou muito preocupado com essa questão da crise. Isso, acho que a gente pode... Bem rapidinho. Né, já foram 4 perguntas da aí, crise né? Bem rapidinho. Da crise da gripe aviária. Eu queria que você comentasse isso. É isso, obrigado. Então, obrigada pela pergunta. São muitas questões. Eu acho que vou comentar 2, vou deixar para a Silene falar as demais. O jornalismo ele tem uma lógica de trabalhar sempre com aquilo que é novidade, né? Então, geralmente, os textos mais curtos que vão dar conta disso a gente chama de notícia, e quando os profissionais têm mais tempo para apurar, para investigar, para consultar outras pessoas, acabam se construindo reportagens que geralmente não saem imediatamente no mesmo dia da apuração, né? Isso vai sendo um processo que pode demorar 2, 3 semanas, tem reportagens que demoram meses, né? O documentário também vai um pouco nesse sentido, assim, é uma produção que exige um aprofundamento e tem um olhar mais analítico, né? Enquanto as notícias elas são de caráter mais informativo, elas têm ali, às vezes, 1 ou 2 parágrafos, né? Respondem as questões principais, mas não tem todo esse desdobramento, às vezes, embora também dependa de apuração, checagem, né? Da consulta com as fontes, da verificação dos dados. Então, acho que essa é um pouco das 2 questões. Eu acho que a gente pode falar sobre questões de prevenção, sobre questões relacionadas à gestão de riscos e desastres nos 2 formatos, né? É uma questão também do campo jornalístico conseguir observar as pautas possíveis nesse processo e contribuir com essa cultura de prevenção. E, por outro lado, também, os profissionais que trabalham nesse campo perceber o valor desses conteúdos que são de longo prazo, que não vão sair exatamente naquele momento, né? Às vezes a pessoa dá uma entrevista e já quer que a entrevista saia no mesmo dia, já quer publicar, já quer que isso esteja ali no processo, e nem sempre é assim. E nem sempre todas as pessoas que vão ser consultadas por uma reportagem vão aparecer na reportagem. Porque isso também faz parte do processo. O jornalista precisa compreender aquele assunto, precisa contextualizar a matéria, e não necessariamente todas as vezes que as fontes serão consultadas, elas vão ser citadas por vários fatores, né? Não daria para explicar tudo aqui, mas eu acho que esse é um ponto. Sobre financiamento, eu não consigo te dar uma informação assim, eu não acompanho essa questão, talvez alguém mais possa falar. E sobre a questão da institucionalização da desinformação, eu acho que existe um trabalho, principalmente por parte dos jornalistas, de fazer uma observação crítica, consultando também técnicos, pesquisadores, que vão confrontar essa discussão, né? E é isso que a gente quer também que seja disseminado. Não uma versão única, mas uma versão que realmente mostre a complexificação desse cenário. Bom, muito obrigada pelas perguntas. Vou falar essa questão da Netflix, por exemplo, no projeto de elaboração do Plano Nacional, nós tínhamos na nossa equipe, que é meu aluno de doutorado, um documentarista premiado, que produz vídeos comerciais também. Inclusive, uma das últimas produções dele foi uma inserção na CNN, uma entrevista rápida minha e do professor Carlos Nobre, falando sobre, acho que, uma peça financiada pela Ambipar dentro da CNN. Eu não considero media interventions, porque tem uma questão mais comercial, né, quase que um publi editorial. Quase não, é um publi editorial, mas aí falando sobre o tema que nos interessa.
Tem uma questão, tem uma reportagem minha com a Folha de São Paulo, produzida com a Folha de São Paulo, chamada R4. Foram 2 páginas do jornal impresso e um mini documentário de aproximadamente 8 minutos, que foi lançado em 2019. E ali a gente fala sobre mapeamento de área de risco, questão de remoção, e é uma forma, assim, quando você fala em produção, a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de produção audiovisual nós vamos pensar, falando de desastre, porque, a partir, estou falando da minha experiência como jornalista em campo, não há dor maior do que voltar das entrevistas com essas pessoas, porque nós passamos a ser testemunhas da dor que elas carregam. E aí a gente vai passar para as outras pessoas que estão em casa assistindo essa mesma dor. E a gente quer se livrar de dor. Vocês viram um número ali. As pessoas querem usar as mídias sociais para tempo livre. Então, essa discussão tem de ser... muitos alunos meus me perguntam no jornalismo, na disciplina de jornalismo internacional, professora, como é que eu posso virar, assim como a senhora, correspondente de guerra? Eu falei, eu não cubro guerra. E a guerra é a materialização do nosso fracasso. Significa dizer que, quando uma guerra ocorre, todas as instituições, inclusive as Nações Unidas, falharam e faliram. Quando um desastre acontece, todos nós falimos e falhamos. Então, a produção ela não pode ser sobre o desastre, porque o consumo vai ser amparado no sofrimento, só que esse sofrimento é um sofrimento distante, com o qual eu me relaciono muito brevemente. Então, a sugestão é cobrir histórias de vida. A gente chama isso de jornalismo, e aqui nós estamos trazendo jornalismo humanitário, contar essas histórias, inclusive as histórias de vocês, de pesquisadores, de pesquisadoras, da Defesa Civil, mas antes do desastre acontecer, porque nesta sala não é possível que nós estejamos falando mais do desastre do que da redução de risco de desastre. Falar sobre o desastre é reconhecer que nós falhamos. Então, as produções elas vão acontecer. Um dos projetos que nós submetemos agora está com um dos mais importantes jornais do país como parceiro. Nós fechamos agora uma parceria com uma das maiores agências de notícias do mundo. Vamos fazer uma série de reportagens sobre vocês. Não posso falar muito, porque eu preciso assinar o contrato ainda. Várias entrevistas com vocês, exatamente para mostrar que existe uma ciência do risco no Brasil. Aí eu passo as outras para o... Está vendo? Porque tem alguém aqui puxando o microfone. Vou passar. Esperança, gostaria. Gracias. Bueno, desde mi punto de vista como psicóloga social y ambiental, lo que yo pienso es que los comunicadores de riesgo, los periodistas, tienen que acercarse con los científicos, con las personas, con los especialistas, justamente para evitar estas fake news, ¿no? Noticias falsas. Y en nuestro caso nosotros no podríamos, como dicen, intervenir sobre la parte crónica, ¿no? Acaba de pasar y decirles qué hacer, más bien sobre esta documentación, recuperación de memoria, para que las personas no se olviden de las cosas que han pasado. Y lo que ya no alcancé a presentar es justamente un trabajo donde se hizo mucha información sobre los peligros volcánicos, y 5 años después la gente no se acordaba de la mitad de las cosas, y los más jóvenes decían, ¿y cuándo fue eso? Entonces yo creo que es un trabajo que tiene que continuarse en proceso, y además actualizándose con las cosas nuevas que vienen pasando, y que toda esta información se tiene que ir preparando en toda esta fase de la prevención de los desastres, que es donde podemos trabajar más, porque a la hora del desastre, lo que ya te entrenaste, lo que supiste, lo que no supiste, ya está ahí. Entonces yo creo que nuestro trabajo es en la prevención, comunicarnos, qué sabemos, qué no sabemos, qué podemos sugerir,
y ya los verdaderos comunicadores que busquen las estrategias para acercarse con la gente y que podamos trabajar en conjunto también con los especialistas sociales, porque a veces se quiere trabajar desde una sola disciplina y un solo enfoque no es suficiente. Necesitamos interdisciplina para poder tener una mejor capacitação e informação nestes temas. Rapidamente, só para a questão da gripe aviária. As emergências já são complexas, os desastres são situações complexas para se gerenciar. Essa é um pouco mais complexa. No nível nacional, por exemplo, se replica também a nível estadual e municipal, isso envolve, por exemplo, a área de agricultura, envolve a área de saúde, de vigilância sanitária, envolve meio ambiente, envolve a defesa civil. Nos estados acontece a mesma coisa, nos municípios também, além de envolver setor privado, setor produtivo, isso impacta as exportações do país, isso traz um impacto também na oferta de proteína no mercado, e isso acaba impactando também as populações, principalmente de baixa renda, que podem ter diminuído seu acesso a essa proteína de qualidade. E isso, a necessidade de que haja um trabalho muito integrado entre essas agências governamentais, principalmente, que envolvam o setor privado e a comunidade nos assuntos de gestão relacionados a isso. Então, e muito planejamento e muita organização. É uma crise que acontece um pouco silenciosa, a gente não consegue ver ela acontecendo, mas a cada dia que passa, as tendências elas aumentam dessa crise ampliar, e muitas vezes a coisa que impacta hoje da aquisição de um importador deixa de consumir do país, isso acaba impactando a economia de uma região aqui no Paraná. Vocês estão sendo muito impactados com isso. Então é isso, trabalhar de maneira integrada e organizada para fazer frente a essa importante ameaça e essa emergência. Isso só complementando, né, aproveitando aqui, por exemplo, aqui no Paraná a gente já fez simulados com a DAPAR, com a SEAB, que cuidam dessa parte também de segurança alimentar, né, relacionada a essas doenças, exatamente para poder estabelecer esses protocolos, né, e a gente já tem um método de ação ali, que lógico, no momento que surgir, isso vai ser complexificado, a gente vai ter outras situações que vão complexificar, né, trazer mais emergência para essa situação, mas a gente já tem uma ideia, né, e um direcionamento para dar esse tipo de ação. Bom, a gente está bem em cima do horário, né? Então, eu acho que a gente pode tentar provocar aqui um simpósio, né, futuro aí de comunicação, né, para a gente poder discutir mais, porque eu acho que o pessoal aí está segurando a mão, o braço ali, né, para falar. Deixo, né, vou tomar a liberdade de deixar à disposição também os nossos palestrantes para a conversa ali, assim que a gente sair, também nos encontrarmos, tá bom? E, por gentileza, uma salva de palmas também aos nossos palestrantes. Gostaria de chamar a professora Daniela. Tá. A gente tem a entrega também, né, de mimos. E o nosso retorno aqui do... E vamos fazer agora uma reportagem aqui para a gente ter mais tempo, né? Tá bom. Deixa eu... Então, vamos deixar as mulheres no meio aqui. Vamos... Mais uma salva de palmas, por gentileza. Do almoço, 15 horas. Quer que eu fale? 15 horas começa e depois as... Roubar o microfone do Vidal aqui. A gente tem que sair, pessoal, porque o restaurante fecha às 14 horas, então eles estão segurando para a gente. Então, se todos puderem se dirigir já até o restaurante, e aí nós retornamos pontualmente às 15 horas com a apresentação dos trabalhos nas 4 salas. Sala Francisco Beltrão e Guarapuava, fica no corredor à esquerda. Francisco Beltrão, Guarapuava e tem mais uma aí, Maringá lá embaixo. Temos 4 salas de trabalhos, então, a partir das 15 horas, pontualmente.